Salve, salve, meus amores! Olha, chega mais porque o Sem Censura tá mais do que especial. A gente está revendo entrevistas que passaram pelo programa nessa nossa segunda temporada. E hoje a gente vai rever o papo com 4 comunicadoras respeitadíssimas no Brasil inteiro. A primeira é a maravilhosa Regina Volpato, que é uma especialista em dar conselhos amorosos e ela bomba na internet, gente, com seus recados sinceros e muito divertidos. A outra é uma mulher admirável, nasceu com um dom da comunicação e traçou uma trajetória de sucesso em mais de 30 anos de carreira, Astrid Fontinelli. E tem ainda a psicanalista Elisama Santos, que vive nos ensinando a importância da comunicação não violenta. E tem a jornalista Maria Fortuna, responsável pelas entrevistas do livro Mulher Viva, uma obra que une fotografia e jornalismo contra o feminicídio. E a gente começa o programa por essa jornalista que se tornou uma das apresentadoras mais populares da TV, Regina Volpato. E essa entrevista ela deu para o meu queridíssimo Muca, que comandou o programa nesse dia. Vamos ver? Eu soube que você realmente é uma mulher muito obstinada, muito dedicada, Sou. a ponto de conseguir aprender a tocar piano sem ter um piano em casa. Pois é, mas isso eu era muito menina, eu tinha menos que 7 anos. Mas já era objetivo, né? Já era muito focada. Eu aprendi a ler partitura antes de ler as letras, né, do alfabeto e tal, porque eu uma vez ouvi uma pessoa tocar piano e aquilo assim mexeu comigo, que eu falei, mãe, eu quero fazer isso. E aí ela, sem botar muita fé, porque a minha família não era uma família assim de posses, e piano sempre foi um instrumento muito caro, né? Hoje eu tenho um maravilhoso na minha sala, de cauda, bem bonito. Aliás, ontem eu estava estudando piano, porque acho que eu estou meio afastada do instrumento, mas ela falou, então tá. Então, olha, ó, aqui é o piano, na mesa. Aqui é o piano. Então, você começa. E eu ficava para mim, aquilo era o piano. Eu aprendi ali, aquilo era o piano. Assim, impressionante. Com a partitura, aí você pega uma... Não tinha, na época, rede social, não tinha internet, não tinha nada, mas você pega uma partitura aqui, outra ali, pergunta para uma pessoa, porque no interior era muito comum as pessoas aprenderem piano. Então, eu peguei uma dica aqui. Quando minha mãe viu que era sério, que eu estava dedilhando ali, aí ela me colocou para estudar. E eu vou te falar, assim como a leitura ajuda a gente, aprender um instrumento, assim, desbloqueia tantas coisas, a gente faz tantas conexões, eu não tenho dúvida de que na minha adolescência... Olha ali. Olha eu choro, viu, gente? Eu toco piano e choro. Que lindeza! Isso daí foi ao vivo, no Mulheres. Programa que eu apresentava, Olha só, gente. Que lindo. Ai, não é lindo? Lindo demais. Parabéns. Não é lindo? Lindo demais. Não é lindo? Focadíssima lá, séria. Mas se emociona, você disse que toca e chora. Não, ontem eu estava tocando e falava, mas como pode, assim, a cabeça humana fazer uma música tão linda? E eu tô tocando isso já há anos, sabe? E tem instrumentos que são especiais, né? Eu acho que o piano, eu sempre falo isso com os amigos, música que começa com solo de pianista, você sabe que você vai se arrebentar de chorar. E se tiver com o coração partido... Mas eu gosto de tocar um chorinho, adoro tocar. Leva para outro lugar. Adoro tocar música brasileira e tal, mas eu gosto de tocar os clássicos, assim. O meu desafio agora, que eu tô sempre me propondo novos desafios, é tentar fazer um pouco de jazz, de improviso e tal, que eu gosto, porque eu gosto dos clássicos, eu decoro muito facilmente. Então, assim, eu soletro as letras, eu soletro as notas. Mas é um momento assim que você se desliga do resto? O que estar tocando te faz? Eu não sei, mas na adolescência, assim, eu não tenho dúvidas de que essas angústias, porque assim, na minha avaliação, de novo, não sou médica, não sou psicóloga, mas eu acho que as angústias são mais ou menos as mesmas, né? Elas são potencializadas de acordo com o ambiente que você está e aos riscos que você se expõe. Sim. As inseguranças, as incertezas, as dúvidas, as angústias e tal. Eu lembro que eu ia para o piano, eu saía diferente. Mas eu estudava assim, 3 horas, 4 horas. É dedicadíssima. É dedicadíssima. Falando em estudos, você é do interior, como você disse, que município? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em São José do Rio Preto. Cresceu e foi estudar na universidade na USP. São Paulo, Você sentiu dificuldade para se adaptar, saindo de São José para chegar à USP, a capital? Muita dificuldade. Como é que foi esse processo? Porque a vida inteira eu estudei escola pública. Quando eu cheguei na USP, as pessoas falavam de coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu lembro que eu falava, mas eu frequentei a escola a minha vida inteira. Como que eu nunca ouvi
E foi a primeira vez que eu senti a diferença das pessoas que vinham. Porque, assim, desde aquela época, a gente está falando da década de 80, as pessoas na USP já eram pessoas da elite paulistana. Então, a diferença era muito grande na maneira de pegar uma xícara. Tinha um refinamento que eu nunca tinha tido acesso na minha vida. Eu olhava e eu achava tudo muito diferente. E falavam coisas que eu... E riam de mim, porque sempre fui muito... sem censura. Está no lugar certo, está no lugar certo. Eu não entendi, eu levantava a mão e perguntava, Claro. porque eu não entendi. E Claro. para mim, escola é esse ambiente que você vai para aprender, era e continua sendo. Então, assim, as pessoas riam e tal. E eu lembro que uma professora uma vez falou para mim, tomara que alguma coisa dê certo na sua vida. Professora, né? Tem professores e professores. Porque você não tem... Você não tem tino, você não tem traquejo, você não tem não sei o quê. Eu falei, tá bom. Cheguei aqui, né? Tolo sem censura, professora. Professora. Com todo respeito, que é uma das Receba pelo profissões... respeito, professora, mas essa aí... Uma das profissões que eu mais admiro, né? Eu profissão até fui maravilhosa. professora voluntária para jovens e adultos no EJA. Mas tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Exatamente. E profissionalmente você se formou, né, jornalista. Seu primeiro trabalho foi como repórter. Você estava grávida quando você conseguiu essa primeira oportunidade, mas ela é tão danada que ela conseguiu o emprego como repórter sem ter experiência. Como é que foi essa história? E não falei que estava grávida. E falsificava o atestado mesmo. Pegava eu, porque era aqui no Rio. Eu não podia perder esse emprego. Aliás, todo emprego que eu tenho, eu não posso perder. Eu falo, não posso perder esse emprego, não posso perder esse emprego. Muca, assim, eu acho que quando a gente... Não tem como dar errado quando você faz certo. Então, eu sempre fui muito dedicada, muito responsável, sempre fui Caxias na escola, aplicada e tal, e não sei o quê. E aí, quando eu consegui, assim, eu passei no teste, me aprovaram por teste. Eu fiz um teste para ser repórter e me aprovaram. Eu lembro que quando eu recebi a aprovação, eu falei, nossa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas eu sei. Eu sei. Mas eu sei. E fui aprendendo, e fui... Enfim, fui me desafiando e errando e tropeçando, e levando bronca. Enfim, teve uma reunião aqui no Rio que me chamaram, eu vim de São Paulo, me achei muito importante, porque pagaram minha passagem, eu vim para cá, para o Rio e tal. Eu tenho certeza que aquela reunião era para me demitir. Eu tenho certeza. Que demissão cara, né? Já sou uma pessoa... Hoje em dia já te piorou muito. Mas eu né? cheguei e Hoje em dia falei no WhatsApp. para minha chefe, falei, eu não posso perder esse emprego. Já cheguei, eu não posso perder esse emprego. Me fala... O que eu posso... Eu sei que eu não sou uma boa profissional, eu sei que eu não... Porque eu não era uma boa repórter. Não era? Não Mas por quê? era. Só estamos nós aqui, me conta. O Não, que eu você acho tinha como repórter? eu acho que, assim, muitas travas de insegurança, não tive tempo de aprender e não tinha talento para isso. Tem gente, assim, hoje eu vejo um bom repórter, assim, quem assiste... Quem consome qualquer tipo de conteúdo não sabe o que é ser um bom repórter. É muito Pauleiro, difícil pauleiro, ser repórter. muito. Para mim é muito... Me bota num auditório, na frente da plateia, o microfone na mão, eu vou saber me virar. Agora, para fazer uma matéria, você precisa de habilidades, você precisa de elementos e de ferramentas que ou você tem talento ou não. Como qualquer coisa na vida, não dá, entendeu? Para você dar conta, jogar nas 11 posições, não dá, Sim, entendeu? sim, Então, mas eu tenho sorte. Me chamaram para fazer um teste na Band para ser apresentadora do Tempo, mas era um teste, assim, com 300 pessoas. Nossa. Todo mundo assistindo o teste um do outro. O teste estava marcado para as 2h, eu cheguei 12h30. Pontual. Bem antes. Claro. Então eu fui Não podia perder a oportunidade. Não podia claro. perder a oportunidade. Eu fui a segunda a fazer o teste. Então a primeira fez o teste, eu falei, na frente de todo mundo. Ai, que vergonha. Mas eu preciso desse emprego. Eu fui lá, fiz o teste, fui aprovada. Daí eu me achei, a hora que eu me vi num estúdio, assim, é intuitivo. Da mesma maneira como tocar piano para mim é muito intuitivo, apesar de já ter estudado muito e tal. Acho que a mão vai, o sentimento vem. Num estúdio eu me acho, assim, eu já acho a câmera, Tem a ver, eu acho que com o prazer também de fazer, né, Regina? Sem eu acho. dúvida. Eu acho que você vai se sentindo à vontade pelo Eu prazer, gosto. por gostar. E aí você foi moça do tempo, como você acabou de falar, passou nesse teste, e depois você conseguiu uma oportunidade na bancada da Band News. Então, aí eu estava lá apresentando o Tempo, decidi não criar um canal de notícias, porque na época tinha só a Globo News, a Band queria fazer. Me chamaram para... Como assim? A gente se joga muito para baixo, né? Falo isso, generalizo sem medo de errar, né? Me chamaram para ajudar a elaborar o Band News. Aí eu falei, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Sim. Porque eu estou fazendo parte de um grupo de pessoas que está pensando um novo canal. E tinham 4 âncoras, eu era uma das 4. Uau.
E aí foi, aí eu me achei. Aí eu gostava, assim, eu lembro que entrevistei muitos, aí entrevistando em bancada e tal, eu me saía melhor, assim. A Band ainda tem, mas na época eu acho que era um pouco mais forte, a tradição de entrevistar e fazer os primeiros debates nas eleições. E tal. Entrevistei todos os candidatos, entrevistei o Lula, participei dos debates, cobri e tal. Aí eu me achei. Quando estava muito confortável, veio o convite para fazer teste, para fazer o Caso de Família. Para ir para o entretenimento. Para mudar. E aí tem uma coisa que é legal que eu quero te ouvir, porque hoje em dia a gente ouve, é muito comum falar jornalistas, né, que querem deixar a bancada do telejornal, querem ir para o entretenimento. Mas naquela época a gente está falando de quando aí? Que ano mais ou menos? 2000, não, eu estreiei no Caso de Família em 2004, a gente está falando de final de 2003. 21 anos atrás. Muito 22 tempo. As pessoas olhavam para isso, uma loucura, como a Regina vai sair da bancada, uma mulher com credibilidade vai apresentar um programa. Você ouviu muito disso? Sim, inclusive de pessoas próximas. Né? Não faça isso, esse programa de barraco. Às vezes a gente despreza o dia a dia como fonte de boas histórias. Perfeito. E parece que sério mesmo é aquilo que a gente não vê. Que a notícia é aquela coisa muito grave que acontece no mundo político, na economia, na indústria. Mas a crônica é um gênero importante. Sim. E bastante brasileiro, inclusive. Então, um programa como Caso de Família tem que ser culturalmente levado a sério. Exatamente. Como crônica da vida privada das pessoas. Para mim era isso, assim, os meus encerramentos, que eram todos espontâneos e tal, e tem muito disso no que eu faço hoje nas redes sociais. É assim, eu acho que eu continuo sendo a mesma profissional, me exercendo de jeitos diferentes. Se Então, experimentando em outros formatos. E tentando. A minha sede é interagir com as pessoas. Eu continuo interagindo com as pessoas nas caixinhas de dilemas, nos recados. A gente vai ver já aqui. A gente carafunchou sua vida toda, Regina. Mas essa capacidade de entender essas angústias das pessoas, os problemas, as questões e dar conselhos até, né? Falar da vida com tanta propriedade, era algo que você já tinha antes? De repente, na adolescência, você era aquela amiga que as amigas vinham contar as coisas e você dava conselhos? Como é que era eu acho anteriormente? Que você está sendo muito generoso comigo. Eu não sei se eu tenho essa habilidade toda para dar conselho. Eu gosto de ouvir. E a hora que você escuta, a comunicação se estabelece. Porque você é escutar com todos os sentidos. É empático. É escutar para valer, sabe? Independente é isso, assim, é uma escuta inteira, né? Por isso que, assim, nas caixinhas, às vezes me chama a atenção o jeito que a pessoa pôs o ponto, o ritmo das palavras, sabe, assim? Aí você fica tentando imaginar, mas por quê, né? Que ela fez desse jeito, o que ela está sentindo, então? Eu não imagino, eu sinto. Pois é. Eu sinto. Mas aí vem da tua sensibilidade comunicadora. Agora, no caso de família, tem uma coisa que é engraçada, que até hoje viraliza, que são os temas. Eu até brinquei, né? Os temas. Minha irmã vai debater comigo em casa, Ernesto e Luana são debatedores do programa. Nepotismo, uma coisa horrorosa. Enfim, tem um aqui que botaram, a produção botou, meus pais pensam que minha irmã é santa. Nos programas, nos temas maravilhosos. Ela pensa que arrasa na balada. Eu lembro até hoje dos temas. Ela pensa que arrasa na balada. Ele tinha ciúmes do meu passado. Tem ciúmes do meu passado. Tem algum que marcou, assim, além de ela pensa que arrasa na balada, você lembra que foi mais divertido? Todos os temas eram ótimos, mas o tema era o pontapé inicial. Sim. Só. Falando em livro, teve um tema que eu já não me lembro, mas qualquer coisa do tipo, ela não sabe dançar, ou qualquer coisa assim. Entrou um casal e a figura central era a mulher. Mas o sujeito entrou e, sei lá, nas primeiras 3 frases ele falou que ele tinha sido internado no Juqueri. Explica o que é o Juqueri para quem estava falando. O Juqueri foi um grande manicômio que fechou, né? Histórias horríveis aconteceram lá e tal. Enfim, e ele começou a contar umas coisas, enfim. Um escritor estava assistindo o programa, entrou em contato com esse sujeito, eles fizeram um livro, esse livro virou um filme. Nossa! Toda uma história aconteceu e tal. Então, assim, o tema era só o pontapé inicial. Que é o que é uma entrevista e uma conversa. Sim. Você vai com uma pauta, mas você vai entrevistar uma pessoa, de repente ela está num dia que ela quer falar de outra coisa. Sim. E leva a conversa. É uma dança, né? Senão não é uma conversa, é um questionário. Exatamente. E aí é chato. Exatamente. Né? Regina, você fez isso tudo no SBT, uma TV extremamente popular, né? Criada pelo Silvio Santos, foi seu patrão. Como é que era esse convívio com o Silvio? Eu sempre tenho curiosidade. Assim, o Silvio como chefe, dizem que era uma figura muito diferente do Silvio comunicador, né? Que ele gostava de dar toques, às vezes em alguns casos ele dava bronca. Você, por exemplo, chegou a levar alguma bronca do Silvio? Não.
consigo separar. O chefe, para mim, na primeira vez que eu encontrei com ele, eu estava com a câmera no celular, não tinha câmera, eu estava com a câmera na bolsa para tirar foto com ele, eu não tive coragem. Maravilhosa. Fui embora sem tirar, falei, não tirei foto com o Silvio, não consegui, fiquei com vergonha. Conseguia separar. É aquela pessoa franca, objetiva, direta, era, né? Com bom humor e tal. E que sabia tudo, né? Disso que a gente ama tanto fazer. Muito generoso, pontual, nunca se atrasou, nunca vi destratar ninguém, assim, como tem que ser. Sim. Era como tinha que ser. Você passou por várias emissoras, a gente falou aqui da Band, a Band News, o SBT, e tem uma coisa da Gazeta, a Rede TV depois, mais recentemente de novo na Gazeta, e tem uma coisa, e o SBT, tem uma coisa que marca a trajetória da Regina, que ela nunca teve receio, pelo menos a percepção de quem está de fora, de pedir as contas quando você achava assim, não, acho que é a hora de fazer uma outra coisa. Sim, pedir demissão. Sempre foi assim, muito prática você? Sempre. De todos os empregos que eu tive, eu sempre pedi demissão e sempre foi muito tranquilo, muito acordado. De nenhum lugar, assim, foi um rompimento. Sempre foi o fim de um ciclo. Foi assim quando eu pedi demissão da Band para ir para o SBT. Quando eu encerrei, chegou uma hora no caso de família que eu falei, eu preciso de férias. Eu preciso processar tudo isso que aconteceu na Gazeta. Então, assim, sempre foi uma demissão conversada. Agora, recentemente, no SBT, marquei, falei, olha, fico aqui até quando vocês quiserem, mas eu não quero renovar o meu contrato. Era o Chega Mais, né? O Chega Mais. Você pode ficar até quando? Eu falei, até quando vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu não venha mais amanhã, tudo bem. Se vocês quiserem que eu venha até o Natal, tudo bem. Porque eu tenho muita gratidão por todos os lugares em que eu trabalhei, deixo amigos, saio me despedindo de todo mundo. Quando eu saí da Gazeta, eu fiquei mais 1 hora no estúdio me despedindo de todo mundo. Foi muito gostoso, foi muito gostoso. Ela falou uma coisa muito legal aí da gratidão, né? Sim. Tem uma outra estudiosa de felicidade, a Sonja Lubiomis, que ela fala, expressar gratidão é o primeiro passo na construção da felicidade. E às vezes a gente, na hora de criticar, a gente é muito extenso, mas na hora de agradecer, de expressar gratidão, a gente é mais contido. Generoso na crítica, econômico no elogio, né? Isso é outra coisa que eu acho que tem a ver com felicidade, faz muito bem para o coração, é expressar E, doutor, gratidão. e a gente entender... Agora, ela tem um coração bom, porque vocês viram quantas situações aqui de coração partido ela podia ter tido, quantas escolhas e renúncias ela vivenciou. Eu sou um doce, doutor. Não, mas falando de felicidade, é isso. Eu acho que todo relacionamento amoroso, do trabalho e tal, chega uma hora que você percebe que a felicidade está escapando, que já não está mais tão prazeroso. Então, vamos tentar. Chega uma hora que acabou. E quando acaba, a gente acaba direito. Eu acho tão importante acabar direito, quanto começar direito, a gente acaba direito. Você é bom de terminar namoro também? Porque, por exemplo, vou falar por mim. Não, eu sou ótima. Não é o caso, acabei de começar a namorar, não quero terminar tão cedo. Mas tem gente... Nem hoje nem é dia de falar nisso. Nem é né, dia de falar nisso, mas tem gente que não sabe sair de um relacionamento, né? E aí fica tentando, empurrando com a barriga, dando sinais, o outro não percebe. É um pavor, tragédia. Você, pelo que eu tô vendo, você deve ter sido boa. Deve ser boa de terminar namoro também. Ótima. Bem objetivo. Prático. Deu um beijo. Não, eu acho assim, nunca tá ruim só para um. No trabalho, quando você está insatisfeito com a empresa, pode ter certeza que a empresa também não está satisfeita com você. Bem provável. Está acontecendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, vamos tentar conversar. O que está? Estou deixando a desejar? Por exemplo, no caso de família, estou deixando a desejar? Eu lembro que o Silvio sentou para conversar comigo, ele falou, o que está acontecendo? Alguém te maltratou? Eu falei, não aconteceu nada, Silvio, mas eu estou fazendo no automático e eu não nasci para viver no automático. Na Gazeta foi uma outra situação, teve ali um reajuste salarial que eu não concordei. Olha, eu não concordo, a gente não pode te oferecer mais. Tá bom, então, para que não complique a situação de ninguém, até quando? Então, tudo conversado, negociado, Adultos, sem mágoa, né? Adultos, elegantes, sabe assim, né? Agora, a gente estava conversando aqui antes, né, Ernesto, falando com a Regina, e eu disse para vocês de casa, certamente concordam comigo, a galera que está no YouTube, eu não consigo conceber a televisão sem Regina Volpato. Não consigo. Estou lançando essa aqui, você. Desculpa, sou fã. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente tem uma mulher dessa e ela está fora do ar? Nas redes sociais. Mas, sim, vamos falar delas, mas assim, tem alguma coisa em TV que você teria vontade agora de fazer, assim, Não? A sinceridade é maravilhosa, a sinceridade. Não tem. Sabe por quê? Porque eu posso exercer a minha profissão. As pessoas entendem trabalho com você estar fisicamente num lugar. Eu não parei de trabalhar, eu continuo trabalhando o tempo todo, mas eu tenho um trabalho que se encaixou na minha vida.
Então, eu trabalho em São Luís do Maranhão, eu trabalho na Venezuela, eu trabalho no México, eu trabalho na Festa de Iemanjá. Estou falando só em lugares que eu fui neste primeiro semestre. Estamos em junho. Eu fui para todos esses lugares, eu fui para Curaçao, eu fui para todos esses lugares trabalhando dentro da minha casa, com as minhas cachorras, com as minhas coisas. Então, eu estou trabalhando o tempo todo, mas de um outro jeito, numa outra mídia. Hoje eu trabalho para mim, Muca. Isso é muito bom. Eu trabalho para mim. E, falando de faturamento, porque eu vi outro dia uma entrevista da Boca Rosa e ela falou uma coisa que é muito interessante, assim, poucas vezes as mulheres falam de faturamento. Os homens falam com mais desenvoltura. Ela falou, acho que a gente tem que falar mais, e eu concordo. Então, assim, falando de faturamento, nesses primeiros 6 meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Olha, e você estava na TV aberta. Eu estava na TV aberta. Eu era apresentadora de um programa diário numa televisão aberta. Então, assim, eu não estou errada. Eu não estou errada. Não, Fez a escolha certa. Não estou, entendeu? Então, as marcas estão comigo, as pessoas estão comigo. Não é porque porque eu sou maravilhosa, porque eu sou perfeita, mas eu acho que existe uma sintonia entre... Está acontecendo uma conversa pelas redes sociais e eu estou nessa conversa. Tá. Vou chegar pertinho, você já sabe quando eu chego perto, porque tem uma perguntinha assim. Você falou de faturamento, e aí... Não quero pegar dinheiro emprestado não, Inês. Eu soube que tem um negócio Eu não empresto dinheiro, ou eu dou, ou eu falo que eu não tenho. Perfeito. Ó, Melhor, senão a gente perde um amigo. Maravilhoso. Tem gente aqui falando, tô aceitando. Meu O Deus. povo quer saber, tem um negócio de faturamento com pé também? Como é que é isso? Você mostra o Tem pezinho na rede faturamento social? No OnlyFans. No OnlyFans. Só pé? Só o O pé. pack do pezinho. Mas de aí a Regina- pessoa, É só assim, o não, pé. né? A pessoa procura pelo seu nome e pés. Não, eu não sei. Como acha É seu nome? assinatura. Não, é assinatura. A pessoa, é que eu não sei como é, perdão. Realmente não. Tá comprometido, não, Não, sabe. é, não. Tá aí, Beleza, tá vamos aí, mudar de tá assunto. Vamos chamar os pezinhos da Regina. Vamos... Amostra grátis. Não tem amostra não grátis. Pode? Tem que pagar? Falaram que tem foto ali. Não tem? Eu tô bem escondendo os meus pezinhos já agora. Ela escondeu, ela escondeu Eu tô dela. Era escondendo. para mostrar o seu, ela Eu escondeu. sabia. Regina, agora vamos falar de rede social. Você já Vamos. falou dessa questão do faturamento. Você tem o seu canal no YouTube já desde 2016, 16. né? São quase 10 anos. Você percebe diferenças no YouTube de quando você começou para agora? O que mudou? Na época só existia o YouTube, né? Sim. Eu tive um blog, ainda quando eu estava no SBT. Tive um blog, aí depois eu criei o canal do YouTube. Então, na época, só tinha o YouTube. Hoje, você tem um leque de opções. E, principalmente, o Instagram e o TikTok, assim, são muito ágeis. E outro dia eu descobri que eu tenho mais seguidores no TikTok do que a Oprah. Eu tenho mais visualizações no TikTok do que a Oprah. Juro, eu fiquei olhando e falei, Oi? oi? É, É isso. fenômeno. Por quê? Por conta da geração. Sim. Né? Porque assim, eu estou conversando com pessoas, eu estou conversando com as mães, com as filhas, às vezes com as netas. Então, assim, porque nas mídias sociais você conversa com todo mundo e o mais legal, você tem isso ali, onde as pessoas estão, qual a faixa etária, quantas vezes, os dilemas, horário que elas o buscam horário, você. os dilemas mais encaminhados. Então, se você tem vários dados, é um trabalho muito gostoso, Muca, porque te desafia a se recriar o tempo todo. Porque o que funciona hoje, às vezes, não vai funcionar amanhã. Eu amo. Ela falou dos dilemas. Vamos ver um VTzinho com Eba. os dilemas da Regina. Vamos ver. Se quiserem dilemas, tá? Fica à A vontade. moça Amanda, a sogra viajou com a gente pro Ano Novo e dormiu todos os dias com o meu marido, filho dela, carente, normal. Olha, eu não sei se é carência, eu não sei o que é, mas você viajou e não dormiu com o seu marido? Porque ele estava dormindo com a mãe? Que ele seja carente. E você é o quê? Sou casado e tô tendo um caso com o meu cunhado, marido da minha irmã. O tom de voz. Não me orgulho, mas amo. Então, não se orgulhar é pouco. De verdade. Não se orgulhar é pouco. Eu acho que você já está tendo um caso com o marido da sua irmã. Eu acho que precisa de uma atitude mais contundente, né? Regina, o seu olhar entrega tudo, né? Por que você acha não se orgulhar pouco, né, querida? pouco. Por que você acha que as pessoas confiam tanto em você? Eu não sei.
Eu não sei, mas as pessoas confiam a ponto de me mandar pelo direct. É que nas caixinhas o anonimato é garantido, então às vezes me mandam pela caixinha. Só eu vejo, né? Assim, não é aberto ao público. Só é aberto ao público o que eu publico. Então, às vezes eu vejo assim pessoas em situação limite e tal. Algumas vezes eu falo, nossa, isso está estranho. Eu e a Camila, a equipe somos nós duas, uma dupla. A Camila trabalha comigo. Camila, aí quando a gente acha o dilema meio estranho, a gente vai stalkear a pessoa para ver se é de verdade, se não é ali algum tipo de fake, brincadeira, uma de mau gracinha. gosto. Que não é a proposta. Sim. Né? Não é a proposta. E às vezes, nossa, o dilema é assim, meu Deus do céu, você vai ver, tipo assim, né? Estou tendo caso, aí você vai no perfil da pessoa, tá a pessoa com a família. A foto de Natal. Entendeu? Então, eu não sei por que as pessoas... Não sei. Eu sempre tive muita preocupação em ser respeitosa no trato, A na gente escuta. percebe você ali escolhendo as palavras. O olho entrega o que você está pensando, mas você escolhe a Porque eu palavra. tenho um desafio aí que eu me imponho, que é responder em 1 minuto. Entre ler e responder 1 minuto. Que é o tempo que dura Sim. Né, Sim. a duração A do rodinha, story. né? Em 1 minuto. Então, Regina, se vira. Que delícia de conversa, né não, gente? Olha, depois do intervalo tem essa apresentadora maravilhosa que entrevista qualquer um, em qualquer lugar e a qualquer momento. Astrid Fontinelli. Até já! Bem-vindos de volta ao Sem Censura, que hoje está exibindo entrevistas que já rolaram por aqui, mas vale a pena ver de novo. Chegou a hora de rever o papo com uma das maiores comunicadoras do Brasil, que tem sempre muitas histórias maravilhosas para contar. Eu estou falando dessa mulher admirável, chamada Astrid Fontinelli. Roda, por favor. Bem-vinda, meu amor! Minha lindeza querida! Minha admirável! Olha quem tá falando! Admirável! Vou tocar as cadeiras, você vem pra cá Vou apresentar. contar pra ele, já posso contar? Posso começar por aí? Você pode fazer o que você quiser, meu amor. Tava no script começar por aí? Tava com você que Vamos manda. começar no vai. ápice. Sim, eu faço um programa no GNT chamado Admiráveis Conselheiras, onde eu só entrevisto mulheres 60 a mais, de preferência mais velhas do que eu, porque eu vou até elas buscar conselhos. Eu vou até elas no intuito de sair uma pessoa melhor. Porque eu descobri uma coisa, pós-menopausa, de que a vida vai dar vem aí um novo plot twist, que as pessoas ainda não sabem o nome. A medicina ainda não deu um nome para isso, eu dou pelo menos, não sei ainda. Passado o terror da menopausa, vem aí uma vida com tesão. Tesão pelo sexo, tesão pelo conhecimento, tesão pela vida em si. E aí, a cada temporada, a gente tem uma lista de 10 mulheres. E nessa temporada, a gente tem várias. Tem Regina Casé, tem a professora Sônia Guimarães, que é a primeira mulher preta dentro do ITA, professora de física, um ambiente pesado. Tem a Laíde Costa, aquele doce, aquela candura de pessoa. Tem a imortal Miriam Leitão. Querida. E tem na estreia. Na estreia. Que nervoso. E eu vou dar Estreia real. quando? Estreia sexta-feira. Ai, agora. meu Deus do céu, socorro. Ai. 10h45 da noite. Sabe por que a gente te nervos. escolheu, Cissa? Porque quando a gente faz aquela lista lá de 10, claro que a gente tem certas expectativas e claro que a gente tem um perfil para o lançamento, né? Ser a pessoa mais conhecida, ser a pessoa mais pop, mas ser a entrevista mais interessante, mais impactante. E eu fiquei muito impactada, porque eu fui esperando uma Cissa, e olha que a Cissa está exposta aqui diariamente na TV, ela tem rede social, graças a Deus. Ela tem o WhatsApp. Tô me sentindo atacada aqui. Olha o bullying, Ana. Olha o bullying. A gente consegue, né? Tá perto de Cissa. E mesmo assim, a minha equipe, nós saímos, mas enlouquecidos. Oh, meu Deus. Foi a mulher mais verdadeira das 20. Foi a que não teve medo de falar de perdas e ganhos.
de sexo, drogas e rock and roll, que me fez chorar, que me fez dar gargalhadas, que me fez entrar na igreja, fazer uma amizade com a freira, que eu saí amiga da freira. A freira me deu uma Santa Clara. Irmã Terezinha. Irmã Terezinha me deu uma Santa Clara. Eu voltei para casa com uma Santa Clara, que é o nome da minha empresa, dado pela freira, sua vizinha, e que a gente foi parar Foi lá lá. rezar. Por pouco não fomos pro Baixo Gávea pecar. Do sagrado pro profano. Porque eu tinha compromissos. Foi, só por isso. Só por Que a isso. gente ia. Então, eu acho que por mais exposta que você seja, que a gente conheça muito da sua vida, você vai entregar pra gente uma Cissa que nos vai fazer melhor. Entendeu? Então, quando eu levo o caderninho, Luana sabe dos meus caderninhos, né? Ó, Luana tem um caderninho igual. E que eu volto pra casa com aquele seu conselho me dado por escrito, eu certamente fiquei melhor. Lindinha, obrigada. Eu tinha outra relação com a morte. Foi você que me ensinou. Ali, naquele dia. Foi outro dia, né? Foi junho, Foi agora, foi junho. pouquíssimo tempo, Junho. Então você estreia o nosso programa. Meu Deus do céu. Ai, que responsa. Ela merece. Mas, Astridinha, é uma coisa que eu vou te falar. Eu amei. Você ficou emocionada, eu fiquei junto. Eu fiquei muito... fiquei agora e fiquei no dia, foi lindo. Eu tava também um pouco assim, porque a Astrid Fontenelle, eu falei, cara, por mais que, né, eu também sou apresentadora, eu também tenho a minha história, mas é a Astrid entrando na minha casa, uma pessoa que eu admiro pra caramba. Eu digo, mas é que você também conduz essa coisa. Então, assim, é muito importante quando a gente... E eu sei, porque eu também tenho a mesma profissão que você, a maneira que a gente conduz e que a pessoa se abre. E, assim, e tem uma coisa também que é a minha verdade mesmo. Eu não tenho outro jeito. É desse jeito. Eu sou pequenininha. Mas a gente vive tempos que as pessoas se escondem muito. É muito difícil. Fica todo mundo pensando se vai ser cancelado, se vai falar, se não vai falar. Eu conheço duas pessoas, não conheço agora só uma, porque até outros tempos era Caetano Veloso, que também não tinha WhatsApp, a comunicação com Caetano era por e-mail. Então, hoje, tendo feito tantos anos de saia justa, as pessoas estão chatas. As pessoas têm medo de ser canceladas. As pessoas, portanto, têm medo de falar. Então, essa sua ficção de que botaram um chip, eu acho que as pessoas estão se implantando chips inexistentes e estão ficando chatas, caretas e covardes. Entendeu? É verdade. Tá virando uma caretice absurda e um medo. Então, e um assim, medo, a gente escolhe essas 10, mas aí tem outra coisa também, né? Essa chegar aos 60, ganhar o cartão do idoso, nos dá também, isso vocês ainda falta... Ai, tô louca pra você fazer 60. Eu também. Tô na tua mira. A gente fica mais poderosa, dona de si, tipo, vou falar. E mais livre, Dane né? que vocês vão pensar de mim. Mas aí a gente vai poder ter spoiler do conselho de Cissa ou não? Porque a gente Não, porque a curiosidade esse é o ouro do programa. Esse é o ouro do programa, porque aí eu pego esse conselho, ninguém lê na hora da entrevista. Eu não leio. Eu não leio. E eu não leio mesmo. Luana, você sabe que eu nasci dia 1º de abril, mas eu trabalho, e por isso mesmo... Duas arianas aqui. Eu trabalho péssima com a mentira, porque o meu bullying era 1º de abril. Mentira, trotes. Na minha missa de 15 anos, que a minha mãe me obrigou a fazer... as pessoas não foram porque acharam que era 1º de abril. Então eu não trabalho com a mentira, eu não minto. Então eu pego aquele caderno, boto dentro da bolsa e só vou abrir quando a gente, em casa, grava o encerramento do programa. E é muito lindo, gente, porque ela faz uma pesquisa, uma escritorazinha, porque ela vem com esse caderninho todo direitinho. Só eu, letrinha dela, toda bonitinha, mas escrita com a letrinha dela. Mas a gente tem uma equipe que faz a pesquisa, Cláudia Lima. Maravilhosa. Cláudia Lima faz a Ela faz pesquisa. tudo. Aliás, eu quero agradecer ao GNT, agradecer a TV Globo por liberar a minha amiga querida Astrid Fontenelle. Muito obrigada, porque ela tem que estar aqui, por favor. Eles que não liberassem. Agora, vem cá. Tem uma coisa muito bacana do programa, que você vai às ruas ouvir o que as pessoas acham. Isso eu acho que pra você... Eu adorei isso. Pra pessoa... Agora, vamos ver um trechinho do que ela faz. Olha o que ela faz. Deixa eu ver aqui. Vocês não moram aqui. Não, eu vivo no Brasil há 10 anos. Então vamos tentar. Zezé Mota. Pra mim parece poderosa. Poderosa. Ai, que bonitinho. Isso é a temporada passada. Turista. Ela falou assim, atriz. Aí eu falei, ela mesmo. Poderosa. Ela é maravilhosa, bonita. Você quer completar no
Como vocês são namorados, pode usar um papel. Sorriso encantador. Sorriso encantador. Maravilhosa, bonita, sorriso encantador. Meu Deus, ninguém falou mal. Gente boa. Ninguém falou mal mesmo. Gente boa. Ah, gente boa é ótimo. Gente boa, liberdade. A imagem da liberdade. Exato. Artista ótimo. Artista ótimo. É muito boa. Simpática, né? Simpática. Quantos anos a senhora tem? 9,3. Oh, meu Deus. Genial, adorei. Eu acho que eu tenho uma qualidade que é o que me fez sobreviver. Eu não tenho a menor noção. Eu tô aqui assim, será que as pessoas vão me conhecer? Ah. Porque eu tenho uma carreira construída por mim para eu continuar andando na rua, para eu ir à feira, para o supermercado. Eu amo meu supermercado. Sim, também. Para andar na rua. Claro, Para sentar lógico. ali no Baixo Gávea ou no Bar da Dona Onça e ficar. Vem, claro, conhece e tal, mas a maioria passa batida. Eu passo batida. Eu não sou extremamente popular. Astrid, uma das coisas que eu mais ouvi quando eu apresentei Saia Justa com você, as pessoas comentavam comigo, era assim, como é que é conviver com a Astrid? Porque a Astrid é uma figura emblemática, assim, da TV, sabe? Mesmo, você, de como fato... é que é? Você me conta, como é que é conviver com ela? Ela transforma as pessoas em parte da vida dela. Então, assim, eu virei filhota de Astrid. Isso me dá uma felicidade gigante. Claro. E uma coisa que eu queria te perguntar, inclusive, é porque você coleciona livros, você coleciona coisas de viagem, mas você coleciona boas amizades. Amém. E no aniversário de Astrid, é você sentar e conversar com o Zeca Camargo, do nada você vai rir com o José Simão, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Qual é o segredo para essa manutenção das boas amizades? Você é muito boa amiga. Eu quero o bem das pessoas. Eu acho que A gente elogia ao vivo, ela chega e faz um elogio, ela faz um comentário para te botar para cima, para te melhorar. A segunda coisa que a gente falou, depois que o assunto foi Ana Maria e o defeito de cor, a segunda coisa que ela me falou foi uma confidência que ela me fez. Que eu ia ficar muito feliz. E ela me fez uma confidência. Fiquei felicíssima. E fiquei perguntando mais coisas. Porque eu sempre incentivei. Eu sempre acreditei. Que legal. E é verdade. Todas as suas entrevistas são sempre levantando a bola. E ao mesmo tempo ela porque dá eu uma acho que se você não tem uma coisa legal para falar para a pessoa, que vai construir... Pode crer, exatamente. Você pode falar coisas que não são legais para as pessoas, mas que vão construir. Se for para destruir, que é o que a gente está vivendo, então eu acredito no amor, Cissa. Eu só escrevo amor em caixa alta e todas as derivações do verbo. Eu quero falar da tua história, que é muito bonita. Eu falei também aqui, e eu acho genial, isso é tema de título de um livro é tema, obviamente. A pessoa que abre e fecha uma televisão. Você foi a primeira VJ do Brasil. Você abriu e fechou as portas da MTV. Como é que foi criar do zero uma TV com pouca grana? Tá? Não, nenhuma. Mas muita liberdade, muita criatividade. Mas tinha muita liberdade. Gente me pergunta sobre isso, assim, você trabalhar com pouca grana. Eu acho que foi isso que me formou. Pois é. Então, hoje eu sei viver também com pouca grana. E eu acho que com pouca grana, você tem mais responsabilidade e compromisso. Garota, olha só que coisa mais linda, gente. Isso foi quando eu fechei. O abrir foi fácil, né? O abrir, aí você fechou aí. O abrir foi fácil, foi maravilhoso. A gente mexeu com o comportamento jovem. Para além da música, a gente conseguiu imprimir um formato brasileiro na nossa MTV. Então, a gente falava muito. Eu fiz o Barraco MTV, que era um pensamento contra o outro pensamento, e eu no meio tentando segurar as pontas, e todo mundo conseguia se entender. Esse Brasil já aconteceu. E na hora que me comunicaram que ia encerrar, iam fazer umas festas, não sei o quê, eu falei, eu quero encerrar, porque eu não acho que é uma derrota. Não é uma derrota. E um garoto que está aqui hoje na MTV, não pode levar para si o fechou a MTV. Vai ter um peso diferente. Eu vou lá e a gente vai fazer um texto lindo e a gente vai encerrar de cabeça erguida, porque a gente mexeu com o comportamento jovem do Brasil. A gente formou a cabeça dos jovens. A gente fez uma campanha na MTV que é desligue a televisão e vai ler um livro. Eu não fiz isso porque eu fiquei muito na MTV. Então eu assisti o programa 1. Eu tinha ali meus 12 anos, mais ou menos. Você gostava de Bart Simpson, não, eu sou então. rock and roll, né? Eu sou do rock and roll. Contrariando as estatísticas, eu sou do rock and roll. E eu lembro muito da minha mãe falar, Adriana, sai desse quarto, porque a MTV foi a minha grande companheira.
né? Foi, assim, anos da minha vida, aquela fase da adolescência. E era maravilhoso. Meus pais se Fui da separaram. Foi bem olha naquela no que época. você se formou, né? No que você não, estudou. Porque meu. a gente Esse realmente programa fazia a cabeça é da para galera, além da música. Sim. Ou através da Essa música. campanha, desliga a televisão, vai ler um livro, é uma Campanha da MTV, genial. ó. Tem uma história que eu Década acho de 2000 isso. Uma história que eu adorei também, que na mesa dos meus estudos aí, é que muita coisa, muitos assuntos eram resolvidos na padaria. Padaria, pizzaria, programas criados. Programa, a O padaria do programa lado que eu da MTV. tive lá, lá a gente demitia, a gente contratava, a gente casava, a gente descasava. Essa padaria a gente comprava umas coisinhas diferentes. Era tudo na padaria. Tudo na padaria. Não dava, porque era um prédio, a arquitetura do prédio era americanizada. Então não tinha parede, não tinha divisória. Sim. Então como é que tu vai demitir uma pessoa? Não vai. Não dá, né? Tem que ser na padaria. Ou criar programas. Eu fiz um chamado Pé na Cozinha, um nome hoje proibidíssimo, mas era um nome muito usado pelo Fernando Henrique Cardoso, à época presidente da República do Brasil, que era eu entrevistando alguém na cozinha. Se você soubesse cozinhar, sabe cozinhar? Mais ou menos. Então, qual é a sua comida favorita? Arroz, feijão, Sabe purê de fazer? batata. Sei. Sabe fazer. Então Claro. você faria. Mas tipo, Carlinhos Brown, frigideira de carne assada com abóbora, não sei o quê. Não sabia ele fazer. Veio a receita da mãe. Então eu cozinhava e ele ficava sentadinho. Daniela Mercury não sabe fazer nada. Pode ser que tenha melhorado. Ô, Dani, tô falando de você Batata aqui, frita, batata frita no forno. Eu nunca tinha ouvido falar de batata frita no forno. Hoje é mais comum. Aí fomos fazer a batata rústica, frita. Acontece rústica. que a Daniela Mercury fala pra caramba. Eu também, que aconteceu com a batata frita. Não cozinhou nada. Queimou. Esse programa foi criado... na verdade, o barraco foi criado na padaria, com a gente da MTV discutindo, e eu falando, não, presta atenção no que ele tá falando. Ele não é obrigado a concordar com você. Esse foi criado na padaria. O Pé na Cozinha foi criado na minha casa. Porque esses amigos aí que colecionam há 40 anos, eu cozinho e a gente conversa. É uma delícia a cozinha, o melhor lugar para conversar é a cozinha, melhor lugar. Eu faria esse programa hoje de novo. Meu sonho de casa é ter uma cozinha de estar. Uma Não é cozinha de estar, né? É maravilhoso. Mas você tá com um projeto como seu amigo antiquérrimo, querido, Nosso. meu colega também, nosso. E eu já todo esse projeto também junto. E tem um recadinho para vocês, antes de falar do projeto. Roda, por favor. Menina! A gente se chama assim, tá? A gente é menino. Toda vez que pede pra gravar uma coisa pra você, eu só penso em celebrar a nossa amizade. Que é de décadas, é de hiatos, é de continuidade, mas é sobretudo de honestidade. Todo mundo pergunta, como é que vocês são amigos há tanto tempo? Porque a gente é honesto, inclusive no amor que a gente sente um pelo outro. A gente, quando tem uma ideia boa, a gente fala, vambora. Quando a gente tem uma ruim, fala assim, isso é uma porcaria, joga fora. A gente tem verdade no coração da gente. Astrid, é isso que encanta tantas pessoas quando elas gostam da Astrid, essa verdade que você tem, você sabe muito bem. Verdade essa que eu usufruo há tanto tempo. Então vamos lá. É para gravar um vídeo? É para celebrar nossa amizade. Fofo, beijo, Zeca, querido. Zeca, conviver com acho que a gente tá falando de 40 anos. Porque desde a MTV, né? Desde a MTV. Procurava-se a imagem do jornalista, né, o cara que ia ser o MTV News. E aí se falava muito em Nelson Motta, mas a gente achava que o Nelson Motta já estava na Globo. Já era, que eu digo assim, já era uma pessoa grande demais para a MTV. Precisava ser uma cara nova, ao mesmo tempo, com muita credibilidade. Aí alguém lá dentro da MTV, na verdade o Hugo Prata, falou, tem um cara que assina lá na Folha uma coluna de música, de livro, de dança, na área de cultura, né? Na Folha Ilustrada, chamado José Carlos Camargo. Falei, realmente, esse cara é bom pra caramba. E eu era casada com um fotógrafo da Folha de São Paulo. Liguei e falei, César, como é que é esse Zeca? O Zeca é ótimo. Ele vive batendo palma e tem uma gargalhada alta. Falei, não era isso que eu estava perguntando.
E a gente queria saber muito como era a cara do Zeca, porque não se conhecia a cara do Zeca. Bom, no dia que ele foi chegar no prédio, todo mundo fingindo que estava trabalhando, né? E eu não vou esquecer a roupa que ele chegou. Ele tinha um cabelo Chanel, aqui assim, sabe? Liso, assim. Ele é meio indiano, sabe? Tem essa cara de indiano. Tiarinha, uma pilha de livros, Walkman, uma pilha, mas era uma bagunça, uma camisa de florzinha. A gente falou, é esse o cara. Mas nem abriu a boca. Pelo visual, pelo que a gente sabia que ele escrevia, era esse cara. Então, ele é meu amigo desde então. Sim. Ele cozinha demais. Então, essas reuniões hoje, ou a gente está na casa dele, ele tem uma cozinha Star, que a cozinha tem um furo, assim, uma abertura, que os arquitetos devem dar o nome para isso, mas eu não sei. E dali sai uma mesa. Então, a gente fica aqui na mesa. A mesa é uma bagunça de livros, de jornais, de tudo. A gente fica aqui assim na mesa e ele ali cozinhando. Ele ama cozinhar. E cozinha bem pra caramba, e daí maravilhoso. nasceu o nosso Clube do Livro. E é isso que que ou a gente está na casa dele ou a gente está na minha casa. E é legal... Porque eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a ler. Exatamente. Ler. Através da leitura. Olha o que eu falei sobre o livro da Ana Maria. Com certeza. Eu sou uma melhor mãe por causa desse livro e eu sou mesmo. E aí, agora é o ponto que eu cheguei. É a mãe. Há 17 anos atrás, chegou aquele bebezinho mais lindo do mundo e te transformou pra sempre, né, Astrid? O Gabriel tá um homem lindo, maravilhoso. Conta pra gente como é que foi o primeiro encontro de vocês. Meu Deus. O Gabriel é meu filho do coração, esse fofildo ali. Coisa mais linda. Ele coisa já tá... Isso aí demais. Isso aí tá pequenininho aí. Não, aí ele tá na pandemia. Pois Deve é. ter uns... Olha o tamanho. Isso foi semana passada. Uau, que lindo. Luana. Estiloso. Olha lá, Lulu. Lindo, inteligente, Isso foi ano retrasado, antenado. minha renovação de votos. Em Morro de São Paulo. Isso foi num baile... Estilosão. Baile de mulheres negras do Brasil, que maravilhoso. maravilhoso. E apaixonado por cultura. Ele é demais. Mas conta do primeiro encontro. Como é que você conheceu o Gabriel? Eu me inscrevi, eu fui uma das primeiras pessoas que entrou no Cadastro Nacional da Adoção. Eles perguntaram onde eu teria facilidade de... Porque quando você é aceito e tem aceito para o processo da adoção e com o Cadastro Nacional, ele fala assim, essa criança pode estar em algum lugar do Brasil. Qual deles você teria facilidade? Porque, num primeiro momento, você passa 40 dias com essa criança... Você tem que ir no lugar da criança. No local dela. Então, eu teria facilidade de estar na Bahia, que na época, meu hoje marido, na época namorado, mora lá. Tenho vários amigos na Bahia, 40 dias não são 4 dias, é bastante tempo, então tinha que estar num lugar seguro, né? Seguro no que eu sei onde é a padaria, que eu sei onde é a farmácia, que eu tenho médico para um bebê. Você né? conhece. Que eu sei transitar na claro. cidade, né? Então seria Bahia, seria Rio de Janeiro e seria São Paulo. Eu não tenho outro lugar no Brasil onde eu tenha uma rede de apoio. É melhor falar assim, uma rede de apoio. E aí, minha filha, apareceu um show do João Gilberto pra gente ir. Eu e meu marido. E a princípio, assim, vamos assistir em São Paulo? Eu falei, em São Paulo eu vou ter que pedir para um publicitário muito famoso e eu não vou pedir para ele, é só para convidados. Não tem um lugar que a gente possa comprar ingresso? Ele falou, tem, no Teatro Castro Alves. Eu falei, vai ser muito melhor ver João Gilberto na terra dele, na Bahia, do que ver no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, gente. Claro. Só para convidados. Claro! Bora para Bahia. E eu já estava no Cadastro Nacional. Aí o meu marido falou, você não quer aproveitar e ir no juizado? Meu namorado na época. Ir lá no juizado, que eu conheço ele. O cara é mó gente boa, a gente faz várias campanhas. Ele trabalhava na época com chiclete com banana. E no carnaval eles fazem muitas campanhas, porque tem muita criança desaparecida, né? No carnaval, na maluquice do carnaval. E lá fui eu, mulher. E no dia... Eu fui assistir João Gilberto. E fui falar um oi pro juiz. No mesmo dia, eu via que eu estava sentada lá esperando, eu via que as pessoas passavam e olhavam para minha cara. Mas, de certa forma, eu estou um pouquinho acostumada com as pessoas passando e olhando para minha cara. Mas eu não estou pensando que né? Não estou pensando nada, eu estou ali, né? Vi uma criança, um casal saindo com o filho pela primeira vez, coisa mais linda do mundo. Nunca mais vou esquecer da carinha do moleque. Lindo, lindo, lindo. E aí o juiz falou, olha, a gente... Realmente, que bom que a senhora chegou.
porque a gente tem uma criança para apresentar para a senhora. Oh, meu Deus. Eu falei, hoje? Que era tipo 4 horas da tarde. Assim, hoje? Não vim com roupa para isso, né? Hoje? Aí ele falou, não, a senhora pode estar aqui amanhã, à tarde? Eu falei, posso. Cissa, quando eu cheguei amanhã à tarde, com o meu vestidinho bordô com as folhinhas verdes, lembro do vestido, eu tenho esse vestido guardado, que tava uma porta lá fechada e depois eu sei... Era um berçário para essas crianças desaparecidas do carnaval, grande o espaço, dentro do juizado. O bichinho chorava lá dentro, mas chorava, era um bebê, era o som de um bebê chorando muito, mas muito. Quando abriu a porta, ele estava aqui assim, no juiz. Falei, meu filho! E agarrei, arranquei ele do braço do homem, botei ele aqui. Eu tenho essas fotos, que eu tenho uma amiga psicopata de celular, que, graças a Deus, fotografa tudo. E ela... E ele na hora parou. Ai, que lindo. Na hora parou. Mas foi na hora mesmo. Que lindo. Na hora parou. Aí ele, calma, meu, não é seu filho. Eu falei, é meu filho. É meu filho. Claro. É meu filho. Tava todo meio sujinho, aquele cheirinho de Regurgito do regurgito, azedinho. Aquele azedinho que eu adoro, esse cheiro, eu amo. Eu gosto de cheiro de hipoglós, de bumbum, eu adoro ficar azedo, adoro, pode arrotar em mim. Pois naquele eu não adorava, daquele bebê eu adorei, e ele é o meu filho. Ai, que lindo. Gabriel. Passamos os 40 dias lá, teve um dia muito engraçado que o juiz falou, vocês precisam fazer uma entrevista com a psicóloga. Falei, vocês? Ele não vai, né? Verão, Bahia, 40 graus. Muito calor pro bichinho sair de casa. Que aí já imediatamente ficou maravilhoso, já ficou rico, né? Não tinha mais calor. Tinha calor, tomava neutrogena. A mamadeira tinha um furo que sou míope, enxergava. Tava lá com... Esses abrigos são maravilhosos, são importantíssimos. Sim. Mas elas não conseguem dar conta de dar mamadeira para 20 ao mesmo tempo. Então é uma mamadeira que vai passando ali, divide 2, não consegue, tanto que... Enfim. Aí eu falei, não vou levar. Não, vai levar. Eu falei, Então tá, bora, Gabriel, pra entrevista. 40 dias. Aí ele já tinha 3 meses, mais ou menos, 2 meses. Não, 2 e pouca, né? Quase 3. Aí eu fiz assim, ó. Botei ele aqui assim, botei o pé na cadeira. Botei ele aqui, virado de frente pra mim, assim, de frente pra mim. Aí eu ficava assim, fala pra doutora psicóloga. O bebê ria. Ele ria. Fala pra psicóloga que você me ama. E ele ria. Eu falei, doutora, tá boa a entrevista ou quer mais? Astridinha, a gente está chegando ao final. Queria saber que mensagem assim você gostaria. Aliás, que mensagem não, que memória você gostaria que o Gabriel conservasse para sempre dessa mãe? O exemplo, o que for, que ele guardasse a lembrança dessa mãe incrível. Da mulher que todos os dias da minha vida, até o dia que eu não estava presencialmente do lado dele, que foram muito poucos, porque eu abri mão de muitas coisas para ficar muito com ele. Eu te amo, meu filho. Todas as noites eu falo isso para ele. Agora, adolescente, é comum a cena de eu estar no quarto lendo e ele tá lá embaixo dançando. Aí eu falo, Gabriel! Eu chego lá de cima e falo assim, Gabriel! Primeiro que ele não ouve, né? Gabriel! Aí ele sobe no tempo dele. Ele sobe logo depois e me dá um beijo, eu dou um beijo nele, eu falo, eu te amo, eu também te amo. Mesmo que seja em pé e tal. Antigamente, pequenininho, era em cima dele, era ficando um pouco mais na cama, mas é sempre olhando no olho e falando, eu te amo. Eu também te amo, mamãe. Eu tenho certeza que ele vai lembrar para sempre disso, porque o amor que eu tenho por esse garoto é de outras vidas. Eu tenho certeza disso. Eu pedia ele para Nossa Senhora e eu pedia para o universo, porque nós temos a mesma composição química das estrelas, né? Sim. Então eu pedia fisicamente para o universo me trazer, porque eu acredito na física e na ciência, mas eu também pedia para Nossa Senhora. E ela me trouxe... Não é, Luana, ajuda. Tá todo mundo chorando. Ele é muito legal. Fala pra ele olhando pra câmera, então, Gabriel. Ele sabe de... Prefeito. Mas agora no programa do CCC. Gabriel,
Gabriel, você é o amor maior. Você me transformou numa mulher mais educada. E só isso já é coisa pra caramba. Linda! Ah, mas que coisa boa, né, gente? Meu Deus do céu. Beijo, Astrid. Mua! E na volta do intervalo, tem a psicanalista Elisama Santos falando da comunicação não violenta. A gente volta já já. E a gente está de volta e a entrevista que a gente vai rever agora foi feita pela minha parceira Cate Navarro. Ela bateu um papo com a escritora, comunicadora e psicanalista Elisama Santos, que tem nos ensinado que dizer basta é um ato de coragem. Pode rodar, por favor? Com vocês, Elisama Santos. Vamos falar muito, Elisama. Gente, que apresentação linda! Gostou, Elisama? Você merece, meu amor. Eu vou começar exatamente por isso. Uma pessoa que se comunica tão bem, né? Que fala tão bem, adora falar, e que desde pequenininha fez isso, mas os seus pais, acho que eles eram evangélicos, não queriam muito que assistisse televisão, nada disso em casa, você e sua irmã. Mas você teve uma formação que acabou levando você a ser a Elisama de hoje. Eu queria que você contasse essa história. Olha, meus pais são evangélicos. Primeiro, que prazer imenso estar aqui com vocês, gente. Que pra coisa gente boa. também. Meus pais são evangélicos e a gente tinha muitas regras em relação à televisão. A gente não assistia televisão. Era muito pouco. E os livros, eles foram a minha diversão. Como eu não podia assistir televisão e eu sempre li muito rápido, meu pai me via com um livro na mão e pensava, tá lendo, tá estudando, tá tudo certo. Então, ali era meu lugar de liberdade. Eu podia ler o que eu quisesse, quando eu quisesse, porque ele não ia acompanhar. Ali não tinha vigia, ele era livre totalmente. E aí os livros foram para esse lugar de aprendizado e de diversão. E hoje eu continuo, quero me divertir, quero relaxar. Eu tenho meus livros de relaxar e meus livros de estudar. Assim, é uma relação simbiótica. Eles estão te assistindo hoje, será? Não sei. Provavelmente. Amo vocês, inclusive. Tenho que agradecer, né? A televisão Quando eu postei o card lá na minha equipe, aí eu recebi vários zaps. Ai, a Elisama vai estar, adoro ela. Super popular. E é muito bom a gente ouvir isso, né? Porque, na verdade, você é popular, né, por um trabalho maravilhoso que você faz. E quando você traz aqui que a sua formação foi muito baseada em livros, eu acho importantíssimo. Porque hoje, né, os livros muitas vezes são deixados de lado por causa do celular, das redes sociais. E você traz exatamente o que te deu base para você ser a Elisama que você é hoje, que fala muito bem, que escreve, né, que é uma grande comunicadora, que quase foi advogada. É isso? Quase, Meu Deus do céu, onde é que mudou essa rota? Eu sei que o nascimento do primeiro filho fez uma diferença danada. Fez, eu fui advogada por 6 anos, até que o meu primeiro filho nasceu. E eu estava muito infeliz na minha profissão. Até o nascimento dele eu achava, vou ficar 6 meses e aí volto a trabalhar. Mas à medida que ele crescia, ali aquele bebezinho, eu olhava para ele e pensava, eu quero dar um exemplo bacana. E eu não quero mais advogar, não estou feliz nisso, não estou bem. E assim, fui vender fralda. Na época eu usava fralda de pano. Minha família quase morreu, né? Assim, você é uma advogada brilhante, que loucura é essa? Mas eu falei, gente, eu preciso fazer algo que faça muito sentido para eu chegar em casa, olhar para ele e falar, a vida é presta. Se eu não fizer algo que faça muito sentido, eu não vou dar esse exemplo. Eu vou chegar em casa me arrastando, infeliz, como eu já saí várias vezes chorando do fórum, porque as coisas não se encaixavam na minha forma de estar no mundo. E para mim era um sofrimento conversar com um funcionário, com o juiz. Ali não era papel, era história de alguém para mim. Então eu sofria muito com aquilo e eu percebi que não ia dar conta. Quem tem conta, eu não ia. E aí eu saí do direito e comecei a vender fralda, depois fui vender bolo. Minha segunda filha nasceu. Quando a minha segunda filha nasceu, eu fiz um curso de empreendedorismo. E na época falaram para a gente produzir algo criativo, 30 ideias em 30 dias. Era um curso da Rafa, a Rafa Capai, lá 30 ideias em 30 dias. E na época eu escrevi, que era o que eu sempre mais gostei de fazer na vida. Legal. Escrevi, acabou saindo um livro. Vamos fazer um financiamento coletivo para lançar o livro. Criei uma página no Facebook para divulgar o financiamento coletivo. E comecei a escrever crônicas sobre maternidade, sobre ser mulher na sociedade.
foi alcançando cada vez mais gente, E ali eu entendi que era um lugar que eu amava. Quando eu dei a minha primeira palestra, e essa história, assim, mexeu muito comigo, porque eu organizei a palestra, na época em Recife, e eu não tinha dinheiro para ir, a gente não vendeu o ingresso suficiente. E aí a minha mãe me viu chorando muito por conta dessa palestra, ela fez... Eu boto no meu cartão, filha. Minha mãe é técnica em enfermagem. Que bacana. Só a gente sabe o custo daquela passagem ali para ela. E ela pôs no cartão e eu viajei. E quando eu saí, era um evento com 6 pessoas. Eu liguei para minha irmã e eu me lembro de ter falado, olha, vou fazer isso pro resto da minha vida. É isso aqui que o que eu vim fazer na vida foi isso aqui. Comecei com 6 e vou chegar a 600, 6 mil, mas vou fazer o que eu gosto e o que eu quero. E aí eu queria entrar nesse trabalho que você faz, como é que você chegou nesse trabalho de comunicação não violenta? Para o nascimento do meu filho, eu comecei a questionar muita coisa. Eu queria ter um parto natural, porque eu sou medrosa. O primeiro ponto é esse. Tenho muito medo de cirurgia. Cirurgia é um negócio que me dá pavor, trombose, pavor. Longe disso. Nossa, eu pensava, não quero fazer cirurgia. Eu quero... Por onde ele entrou, ele vai sair. Ele encontra o caminho dele aqui. Ele encontra o caminho dele aqui. Eu não quero fazer outro caminho, não. Não vamos... E aí eu comecei a estudar e descobrir da violência obstétrica, descobri o quanto mulheres negras sofrem mais violência obstétrica no nosso país. E foi toda uma jornada, assim, descortinou a coisa para mim. E quando ele nasceu, eu pensei, tive um maior trabalho para parir esse menino de uma forma que eu julgava respeitosa, para agora encher ele de tapa? Não faz sentido. Eu preciso descobrir uma outra forma de educar. Deve existir um outro jeito de me comunicar com a criança que não seja eu falo e você obedece porque sim. Mas que também deborda, porque eu não queria ser permissiva. E aí, nesse caminho, eu comecei a estudar comunicação. E cada coisa que eu descobri, eu escrevia na internet falando, gente, olha que legal isso que eu descobri. Eu acho que a sintonia que as pessoas têm comigo, Tuca, vem desse lugar. Eu nunca fui para um lugar professoral. É assim, gente, olha que legal que eu descobri sobre mim, sobre a relação, sobre a gente, sobre os nossos comportamentos. Quando eu parti para estudar psicanálise, não era na intenção de atender, era na intenção de entender. Eu queria ter ferramentas para lidar. À medida que eu tentava educar meu filho de uma forma não violenta, eu percebi que tinha muita coisa em mim que atrapalhava. E eu fui entender a minha história, né? Desculpe, mas o que havia em você que você achava que atrapalhava? As minhas feridas, né? As minhas histórias. Assim, eu não tinha referência de uma forma de educar não violenta. Assim, é importante dizer, eu não sou uma pessoa calma. Não sei se alguém não percebeu ainda pelo meu jeito de falar, mas eu não sou. Você estava falando de forma tão assim, Pois é, te enganei. Eu não sou uma pessoa calma, eu tenho calma tatuado no braço. Então, assim, olha, mostra pra gente a palavra. Pra lembrar, né? Uma pessoa que tatua calma não veio com isso de fábrica. Né? Quando eu fui tatuar, a tatuadora falou, você quer pequenininho assim? Eu fiz, não, amor, você põe assim, porque é o dedo que eu levanto quando eu quero brigar. Então, já vejo aqui, já... Enquanto você está brigando, você vira a mão assim e mostra pra pessoa. O dedo, eu falo, não, lembra que isso aqui é outro caminho para a vida. Então, eu sempre fui muito da raiva, da briga, da explosão. Aprendi a me defender muito cedo, porque é isso, como mulher negra nesse país, eu tinha que me defender muito cedo. E quando a criança nasce, ela vem com o espelhinho na mão. Assim, não tem máscara que se sustente com os filhos. A gente sustenta máscara em outras relações sociais, mas com o filho, ele te vê no íntimo do íntimo do íntimo. E quando Miguel nasceu, e eu achava, vou falar bem baixinho, vou falar bem calma, que eu vou ter um mini Buda em casa, né? Vou fazer um exercício. E não foi o que aconteceu. E a primeira vez que eu surtei com ele, assim, que eu gritei com meu filho, e eu entendi que eu precisava aprender a lidar com a Elisama, que sente muita raiva também. Não era virando outra pessoa, não tem botão deixar de ser assim. Eu sou, dentre muitas coisas, uma pessoa com uma certa agressividade, que eu preciso aprender a lidar com ela e que ela não é de todo ruim. Se a gente pensar nas nossas emoções, sentimentos, características, como algo que precisa ser equalizado, uma mesa de som, nenhum som ali está ruim. Bem equalizados, a gente tem uma sinfonia maravilhosa. É a gente saber equalizar. Então, a minha agressividade natural, ela me ajuda a ser uma pessoa muito realizadora. Né? A ir para cima, fazer o que eu acredito, a escrever quando eu acho que eu tenho que falar e acabou, e eu vou escrever, e eu vou sentar e eu vou fazer. Mas desregulada, ela é ofensiva com o outro.
E você fala uma coisa, eu estou achando tão importante você falar isso, porque sempre esperam, né, que as mães, eu falo por mim também, você está falando por você, eu falo por mim, sempre se espera que a mãe seja aquela dos filmes, né, muito querida, amada, sempre muito paciente, coloca no colo, ela está sempre disponível, ela está ali para te amar eternamente. E as mães, elas têm esses momentos, sim, né? E eu tenho várias amigas e tem um momento, sim, que você não aguenta mais. Aí você dá um grito, né? Você é capaz de bater uma porta, você é capaz de ficar olhando para a criança e ela nem entende. Você fica ali e é só você, parece que você está gritando consigo mesma. Então, eu entendo o que você diz, porque isso não é nada bom. Inclusive, quando acaba isso, né, Elisama? Ai, a gente está cansada, porque não é isso que a gente quer. E aí eu te pergunto, quais são os pilares dessa comunicação não violenta? O que você diz para as pessoas do que você aprendeu? A não violência, ela não é um jeito de falar, ela não é um método. Eu não gosto quando a gente fala de não violência como um método, porque parece algo manipulatório. Olha, usa a frase desse jeito, essa e essa palavra, e não é assim. É um olhar para a vida. Eu saio de um lugar de muita certeza de por que você falou comigo como falou, por que eu falei como eu falei, por que você está agindo como você age, e vou para um lugar de que será que está movendo o Ernesto para falar comigo assim? O que é que me moveu? Porque eu acho que a gente tem uma confusão da não violência como uma empatia sem limite nenhum, completamente, eu sempre estou pensando no outro. E não. Quando eu comecei a ouvir os meus sentimentos, a entender que a raiva é como uma capa. Ela está sempre escondendo um outro sentimento, ela não surge sozinha. Por baixo da raiva tem uma frustração, um medo, uma angústia. Tem algo ali que está te gerando essa reação de raiva. E eu sempre fiquei na capa, porque a raiva me protegia. Eu grito pro medo, sabe? Quando eu estou assustada, eu faço bull pro medo, eu não quero me encolher. A tristeza, ela me lembra da minha vulnerabilidade, eu não quero ser vulnerável. Mas quando eu entendi que cada sentimento que me visita, ele me conta algo importante sobre mim, que se eu fico só na raiva, eu não me escuto. Eu não sei o que essa tristeza me conta sobre mim, o que essa angústia me conta. Porque cada sentimento, ele está te dizendo, olha, isso aqui é importante para você, não tem nessa relação. Ou isso aqui é importante, tem, você está feliz. Todos os nossos sentimentos, a tristeza, a angústia, a frustração, a decepção, eles estão nos contando algo sobre nós, eles estão trazendo notícias sobre a gente. Quando eu entendi que tudo que eu sentia me trazia notícias sobre mim, se eu ficasse na raiva, eu estava tapando os ouvidos para mim, não era para o outro. A minha comunicação com o outro mudou, porque a minha comunicação comigo mudou absurdamente. A gente transborda nas relações. Então, não adianta eu estar aqui sempre com foco em você, como é que eu vou te ouvir. E, às vezes, a gente vai para esse lugar, eu quero te ouvir, num lugar muito arrogante, né? Converse, porque eu sou o ser iluminado. A parte iluminada da conversa sou eu. Então, fale aí que eu sei te ouvir. A gente faz isso, né? A gente cai nesse lugar. E não, o Ferenc, acho que era o Ferenc que dizia, quanto mais eu me conheço, mais modesto eu fico. Porque é isso, quanto mais eu entendo, olha, tem um quartinho da bagunça aqui dentro que eu preciso olhar, que eu preciso arrumar. Tem lugares em mim que não são tão lindos. Como estabelecer uma comunicação não violenta em um ambiente tão divergente e com opiniões de pessoas que não estão se escutando, né? Como estabelecer esse diálogo? É possível ou às vezes é preciso se afastar e não falar nada? Eu porque digo até mais, com criança que é uma esponjinha, né? Que o tempo todo está absorvendo e pegando, né? E vendo tudo. Eu digo né? isso de causa própria porque eu tenho gêmeos de 7 anos, né? Tá fácil. Então... Quando a gente fala dessa polarização, da dificuldade de escuta, nós precisamos entender que escutar e concordar são coisas diferentes. Por mais que a rede social conte pra gente o contrário, é possível a gente escutar alguém e ainda assim pensar diferente. E tá tudo certo. Se eu vou pra conversa querendo te convencer, a gente não conversa. Mas se eu vou pra conversa tentando pensar, como será que ele está percebendo isso? O Leonardo Boff tem uma frase que eu adoro, que diz que um ponto de vista é a vista de um ponto. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Logo, nenhum de nós está tendo a mesma vista da realidade. A forma que eu percebo a realidade, ela é minha. Ela tem a minha história, ela tem a minha cor, o meu gênero, ela tem o cheiro de meu pai e de minha mãe. Ela tem muito de mim. A sua forma de escutar é sua, a sua forma de enxergar, a sua vista, ela está desse ponto, que ninguém nunca vai ocupar, porque só você é você. Quando eu parto para uma conversa, no interesse de pensar como será a vista do ponto dessa pessoa. Qual será a vista? O que ela está vendo?
Qual é a realidade que ela percebe aí que eu não percebo porque nós somos diferentes? O que a rede social fez? Ela contou pra gente que o mundo é um grande espelho, que as pessoas pensam igual a nós. Ela começou a separar só quem concorda com você para aparecer no teu feed, porque ela quer o teu tempo, ela quer a tua atenção. E aí a gente começou a olhar para as coisas que aparecem no nosso celular e pensar, meu Deus, se a pessoa vendo o que ela está vendo, o que eu estou vendo, ela percebendo este mundo que a gente está vivendo, e ela ainda pensa assim, ou é burra ou é mau caráter. Mas não existem só essas opções. As pessoas não estão vendo o mesmo que você. Elas não estão vivendo a mesma realidade que você, porque cada um de nós vive a realidade de um jeito. Então, se eu parto para a conversa com a curiosidade, como é para você? Me ajuda a entender por que isso aqui te assusta tanto. Me ajuda a entender por que isso aqui é tão importante para você. Agora, claro, nós temos limites. Eu não vou sentar com uma pessoa que teve uma atitude racista comigo e falar, me ajuda a entender de onde veio isso com você. Se alguém tiver paciência para isso, faça. Eu não tenho. Eu sei qual é o meu limite. Eu sei o que eu estou disposta a negociar e o que eu não estou disposta a negociar nas conversas. E é interessante você falar de limite, porque há limite, né? E isso tudo que você está falando aqui pra gente, você trata no seu podcast Chá de Coragem. Achei esse título, gente, maravilhoso. Eu adoro. Não é isso? Chá de Coragem. Né? Eu queria que você falasse desse podcast, chamasse até as pessoas hoje, pra inclusive, ver. tem vídeo novo. Não é isso? Fala de rejeição, não é? As pessoas mandam perguntas, não é isso, Elisama? Elas mandam histórias, mandam e-mails e eu brinco todo no meu pitaco, nos e-mails das pessoas, nas histórias delas, para a gente falar um pouquinho sobre as nossas emoções. Eu trabalho há muito tempo com a internet e é um lugar muito solitário, né? A escrita, os vídeos, sou eu e a câmera, sou eu e a minha amiga que me filma. E quando eu mando para as pessoas, quando eu deixo para as pessoas um e-mail e falo, conta a tua história para mim. E eu consigo ler a história dela e opinar, eu sinto que eu estou com as pessoas perto de mim. Ah, olha lá você, esse é o seu podcast. Isso. É. chama de Você já videocast, teve alguma né, hoje em dia. mensagem assim que foi muito surpreendente, que você disse, não é possível. Você já viveu assim uma situação que você, opa, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tive uma que eu li recentemente, que não me deixou sem palavras, mas assim, foi uma história que eu falei, uau, que ela me conta que ela cresceu vendo a mãe batendo no pai, que ela cresceu vendo a avó, assim, os homens apanhavam e que ela tinha que ser alguém que não deixava o homem folgado crescer em cima dela. Então, assim, era esse homem que é folgado, não se cria comigo. E aí ela casou e quando ela bateu nele, ele revidou. E aí ele começou a utilizar esse fato para agredi-la constantemente. Ela fala, agora eu estou numa relação que eu acho que a culpa é minha, então eu não consigo sair. Foi uma história que falou, uau, assim, foi uma história que me surpreendeu a leitura. Mas tem histórias muito interessantes. Teve uma moça que ela me mandou mensagem falando, Elisama, eu nunca sonhei com a casa própria. Todo mundo me falava que eu tinha que comprar uma casa, comprei e agora a casa é meu pior pesadelo. Falava, eu fico comparando a minha casa com a casa dos outros, as pessoas chegam e eu penso, será que ela está gostando? Será que ela está com calor? Se ela está com frio? Será que tem mosquito demais? E aí eu fui falar um pouco sobre essa coisa de sonhar o sonho do outro e não saber o nosso sonho. Então, assim, se eu sonho o sonho do outro, eu estou preocupada com o outro, o que é que ele pensa. Ela comprou a casa para os outros, então, você está gostando da casa que eu comprei para você? Essa construção, eu acho que é um lugar, o podcast, ele veio para dar um colinho, eu brinco que é um colinho ariano, né? Esse colinho calmo, né? Assim, vamos, mas, amiga, vamos pra cima, a gente vai conseguir arrumar formas de lidar com isso. Eu também costumo dizer, as arianas têm isso, né? São generosas e têm o colinho, eu posso garantir. Olha só, a gente abriu a nossa entrevista falando de livros e eu vou ter a honra, o prazer de mostrar agora para as pessoas Ensaios de Despedida de Elisama Santos, não é isso? Que fala sobre aquela coisa materna que não é fácil, né? Que a gente parece que fica sobrecarregada. Vou mostrar para vocês aqui, gente. O livro de Elisama Santos, que vale a pena ser lido. Eu mesma disse para ela aqui que eu tinha recebido da editora, li rapidamente, porque toca na alma da gente esse livro, né? Principalmente porque você fala de uma forma muito natural, né? Sem nenhum tipo de subterfúgio, vai direto aos assuntos. Eu queria que você falasse o que você conta nesse livro.
O Ensaio de Despedida é um livro em que uma mãe, a Cristina, uma mulher, ela olha para a própria vida e pensa onde é que eu tô. Quem sou eu? Ela chega lá aos 40 e poucos anos e fala, eu fiz tudo o que vocês mandaram. Eu fui a boa menina, eu casei, eu tive filho, eu estudei, eu cuido da família, mas cadê a felicidade? E o prêmio? E a parte que eu gosto dessa brincadeira? E essa parte não chegou. Então, a Cristina, ela chega no momento que ela acha, eu quero mudar, eu quero experimentar uma outra vida, e eu não vou conseguir fazer isso perto de vocês. Se eu continuar aqui, vocês vão me pedir para continuar sendo a mesma. E eu não vou sustentar a minha mudança se vocês forem os mesmos. E ela acha que ela tem que ir embora. Mas aí muita coisa acontece, e a gente vai entendendo a Cristina de perto, e ela conta a história de outras mulheres. Apesar de ser um livro ser todo feito de cartas, que a Cristina deixa para a filha, não é um livro sobre maternidade, é um livro sobre ser mulher. É um livro sobre a sobrecarga. Depois que eu escrevi, quando eu estou escrevendo, os livros para mim vêm como um jorro, então não penso muito por que eu estou escrevendo o que eu estou escrevendo. Então, quando a Cristina me veio com a história dela, eu não discuti muito. Depois que acabou, é que eu entendi que eu escrevi para as minhas mais velhas. Sabe, para as mulheres, inúmeras mulheres que eu vejo e que eu vi, que sabiam tudo, que todo mundo gostava, mas não sabiam dizer o que elas queriam comer no almoço. É porque, na verdade, a mulher fica sempre em função do outro, não é? Você faz para o seu filho, para o seu marido, para o seu ex-marido, para a sua mãe, para o seu pai, para a sua sobrinha, para o vizinho de porta. Você sempre tem que fazer algo por alguém, né? E você sempre se coloca no final daquilo mesmo. É verdade, Elisama. E eu até digo a você, o seu livro é extremamente interessante exatamente por isso, porque você não fala, a sobrecarga ela vem no todo, né? E você tem um vídeo que fala sobre a coragem de desistir. Ah, ia falar isso agora. Tuca, por favor, então não, fale. Eu ia perguntar, porque ontem você, quando apresentou ela, você falou sobre isso, e isso ficou ecoando na minha cabeça, queria que ela falasse sobre isso. Sim, porque Tuca estava assistindo Sem Censura ontem, né, Tuca? E viu que eu chamei para isso. Olha, eu acho isso maravilhoso, tenho coragem de desistir, é possível? É possível, Elisama? E a gente precisa desistir, a gente precisa, às vezes, deixar a esperança morrer, viver o luto da situação para construir algo novo. Porque às vezes é mais difícil desistir, né? Muito. Porque você tem que enfrentar um monte de cobranças para desistir, né? E aí você se acomoda e diz assim, não, toca, vamos tocar. Né? E a gente tem a tendência de falar, mas eu já tenho 5 anos aqui, já tenho 10 anos tentando. Como se falasse assim, já tenho 10 anos tentando, já perdi 10 anos, vou perder mais 10, vamos perder mais 5. Então, estamos com anos de sobra aqui para perder. A gente tem um apego às coisas e aos projetos que muitas vezes não fazem mais sentido. Sim, hoje, a Elisama, de 40 anos, faz planos para o futuro que a Elisama de 45 vai ter que arcar. Mas pode ser que a Elisama de 45 olhe para trás e fale, não, querida, não sou mais essa. É tão difícil você desistir de um projeto, né? Você deu alguns exemplos, seu exemplo, né? E aí você citou alguns poetas, alguns escritores, e eu lembrei de Guimarães Rosa, que fala que o que a vida quer da gente é coragem, né? A coragem, eu acho que marcou toda a sua trajetória até hoje, né? É importante, às vezes a gente acha que está no caminho que não é legal, ter coragem para trocar de caminho, né? Bacana, linda história. Eu mesmo tive, como você, com 19 anos, eu já também estudei comunicação, eu já tinha feito teatro, e eu parei para ter uma profissão, né? Teatro não é uma profissão, vai ter uma profissão séria, minha filha. Então, eu estudei comunicação e rapidamente me inseri no mercado. Eu era bastante bem colocado, eu trabalhei em produtoras grandes, mas eu era infeliz. E aí eu falei, eu não quero. Eu vou parar. Meu pai quase surtou. Lógico. Mas é isso, eu sou atriz até hoje. Quando eu tô com 56, eu tenho uma dose de tristeza, de dificuldade que a gente vai ter na vida. Medo, ninguém vai ser só feliz. E de medo. Pois é, não dá para isso ser a tônica da vida. Não dá para que todos os dias eu acorde querendo dormir novamente. Algo da minha vida está me contando, os meus sentimentos estão me falando, tem algo importante para você que não está sendo atendido. Se a gente dorme e acorda irritado, com raiva, o cachorro late, dá vontade de dar um chute. E fala, meu Deus, eu tenho que me segurar aqui, que eu tô com vontade de matar todo mundo que está passando na minha frente. Cara, você não está bem. Alguma coisa em você precisa ser cuidada. Essa raiva é o teu corpo te pedindo, pelo amor de Deus, se olha.
Isso aqui é importante para você. E aí eu não tenho como te dizer o que é importante para você. É só você quem pode parar, se escutar e pensar, ok, era isso aqui que a minha raiva queria dizer. Eu falo que o grito é como aquela luz vermelha no painel do carro. Quando eu comecei a dirigir, meu pai me ensinou, quando essa luz acender, para o carro. Você vai procurar o lugar mais seguro que tiver e você vai parar o carro o mais rápido possível. Porque se você anda com essa luz acesa, bate o motor e o custo é absurdo. Então, eu já entendi novinha. Comecei a dirigir, já sabia que aquela luz é um alerta. Então, a irritabilidade, o grito... Porque a gente acha que a depressão não é só tristeza. Ela não é só tristeza. A irritabilidade, o grito... Eles estão contando algo pra gente. Essa luz acesa que fala, olha, não continua não, amor. Você vai bater o motor, você vai acabar com essa relação. Você vai se arrepender do que você vai falar daqui a 10 minutos. Dá uma respirada, sabe? Não, Elisama, na verdade, Puxa, o que você freio de faz, mão. né, Tuca, é um convite a que a pessoa pare antes que ela adoeça, porque o corpo adoece, né, doutor Júlio? Sem dúvida. E aí pode causar vários problemas, inclusive para a família, né, com filhos e tudo. E aí, Elisama, eu pergunto a você, porque deve estar todo mundo querendo saber onde é que te acha, onde é que é o teu podcast, onde é que o seu livro está, como é que a gente faz para ouvir muito mais de você? Os meus livros estão na maior parte olha, a coisa mais linda, na maior parte das livros. Gente, eu amo tanto essa capa, eu acho essa capa tão fantástica. Ela é tão bonita. A Letícia Quintanilho que fez essa capa, assim, essa capa, eu chorei na primeira vez que olhei para ela, é uma arte incrível. Então, você encontra meus livros nas livrarias, online e físicas. E eu tenho o meu canal no YouTube, o meu Instagram, que é o Elisama Santos, LinkedIn. E tenho também no Spotify, Deezer, estou aí em todas as plataformas de áudio. Olha, Elisama, eu agradeço demais a você. Eu, como você, também acho que a gente tem uma sobrecarga imensa, mas eu também acho que é muito bom ser mulher, né, Tuca? É muito bom. Que todos entendam aqui o que eu estou dizendo. E acho, meu amor, que é sim, preciso desistir em vários momentos e seguir como você seguiu quando você percebeu que era o seu caminho. E que bom que você percebeu e que você está aqui. Por mais podcasts, mais livros, mais escutas, mais palavras, mais conversas. Olha só, conversou bastante aqui no Sem Censura. Gente, maravilhoso, né? E depois do intervalo tem a jornalista Maria Fortuna, que ouviu as histórias de 25 mulheres para um livro manifesto contra o feminicídio. A gente volta rapidinho. Bem-vindos de volta, meus amores. Chegou a hora dessa jornalista que produz as suas reportagens sempre com um olhar sensível, gente. A Maria Fortuna é a responsável pelas entrevistas de um livro dedicado à valorização da mulher e à denúncia da violência de gênero. Vamos rever? Maria, o que é ser mulher hoje? É uma luta diária, né? Para ser ouvida, para ser respeitada, para ficar viva. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, também a consciência de que hoje é mais fácil. A gente teve muitos avanços, né? Principalmente, eu acho, pela legislação, né? Que eu acho que é uma coisa das mais importantes. Sim. É política. É através da política que a gente muda as coisas, claro, né? Claro. Então, a gente tem aí uma legislação para a mulher que ela é efetiva. A gente tem ali a Lei Maria da Penha, que é a principal, uma lei muito completa, né? Mas que, enfim, a justiça ainda precisa também comer muito feijão com arroz, porque muitos juízes não sabem interpretar a lei. Então, é muito difícil. Existe um machismo, uma misoginia gigante na justiça brasileira, uma morosidade enorme. A gente tem casos pipocando o tempo inteiro. A gente teve ontem um homem que deferiu 61 socos na cara de uma mulher. A gente tem esse tipo de coisa acontecendo o tempo inteiro, né? Ao mesmo tempo também a gente tem a força, né? A potência que é ser mulher hoje e essa força de vontade de lutar e, como diz, o livro tem curadoria da Elô Teixeira, que foi quem me convidou para assinar as 25 entrevistas, com o Gringo Cardia, maravilhoso. Gringo querido. Exato, a partir da ideia da Silvana, que é da Arte Ensaio Editora,
que o Gustavo encampou e que eu Fo- acho muito das fotos importante. dele, As fotos do Gustavo são lindas, Gustavo Malheiros. E acho muito importante um homem ter essa Sim, iniciativa claro, também. claro. Porque é um problema que, né, os homens precisam Claro, rever sim. muito. Né? Além da política pública, além da gente lutar, as mulheres, enfim, os homens precisam ser aliados e precisam rever estrutura cultural, né? Olha, eu vou mandar um recado para nós aqui, todos aqui. As mulheres também, porque são as mães, entendeu? Então, assim, de vez em quando eu vejo assim um cara tratando não muito bem, eu fico com uma curiosidade, falei, essa mãe educou como isso daqui? Eu me meti, A mãe e o pai, né? Cícera? A mãe e o E pai. a família inteira, porque não pode ser só da mãe. Com certeza. Falei, você tem toda a razão. Eu falei errado. A mãe e o pai, a família toda. Mas sabia que a educação, quando você tem um menininho pequenininho que de repente faz uma coisa com um coleguinha, já ensina... Eu tenho pai, filho mãe, tem que estar de olho. homem e Eu também. todo tempo. Diária a luta. Porque você vê coisa e você fala assim, gente, de onde veio? Com Porque, certeza. Maria, assim, você está falando dessa questão dos juízes, da interpretação dos juízes sobre a lei, né? Tudo isso é reflexo de uma sociedade, né? Assim, a lei por si só, ela é só um papel, né? Quem opera são os homens e mulheres, né? Então, assim, enquanto não houver uma mudança social concreta, né, não há aplicação da lei. Totalmente. Quantas vezes você vê um juiz dizendo para uma menina, sei lá, grávida que foi estuprada, aguenta mais um pouquinho. Ou outro juiz que fala, não, tenha paciência com o seu marido, da mulher que já está lá, né, dizendo que foi violentada, apanhando há anos. Então existe essa falta, porque a lei é muito completa, a Lei Maria da Penha. Mesmo assim, você tem que ver, tipo, a luta de Maria da Penha para essa lei, ela passou 19 anos tentando provar que sofreu violência doméstica. Ela conseguiu a condenação do ex-companheiro 3 meses antes do crime prescrever. Mesmo assim, 2 anos depois, ele estava livre. Então, assim, como é que você... A gente tem uma justiça que não encoraja a mulher a denunciar, né? Que não encoraja a gente... enfim, a se expor, né? Porque também é isso. Você vai e aí o cara já sabe que você denunciou e aí te ameaça, passa a vida inteira. Quando ele sai, pode passar a vida inteira atrás de você. Você vai ter de proteção para ela. Exato. E aí a gente já vê quantas vezes a gente vê a mulher pedindo proteção. Essa proteção não acontece porque você tem que provar N coisas, acaba morrendo. Então, assim, e existem milhões de tipos de violência. A gente fala... O que me chamou muita atenção no livro é isso, assim... Você vê que não há uma mulher que não passou por algum tipo de violência. É o tempo inteiro, Então, e você vê também como é importante esse recorte interseccional, né? Porque as mulheres pretas, as mulheres pobres têm muito menos chance de se defender, tem a gente passa aí por saneamento básico, a gente passa também por falta de vaga na creche, a gente passa por problemas de coletivo de transporte. É toda uma sociedade que não ampara a mulher em todos os aspectos e aí reflete bastante a mulher fica muito exposta, nesse cenário né? que a gente está vendo. Maria, agora me conta, como é que foi escutar, escrever a história de 25 mulheres tão potentes? O que mais te marcou nesse processo? Então, eu e a Elô, quando a Elô me chamou para trabalhar, a gente chegou numa lista. E assim, claro que é um recorte, né? Muitas mulheres deviam estar aí, ou a gente teria que fazer muitos livros para falar sobre tantas mulheres que estão na luta com a sua existência, os seus trabalhos, estão na luta diária contra a violência contra a mulher. Mas aí a gente chegou nessa lista com esse olhar de diversidade, né? Tem indígenas, tem mulheres trans, tem pretas, tem brancas, tem mulheres, é um recorte diverso. E a gente partiu assim, de uma pergunta que abre e uma pergunta que fecha. A pergunta que abre é, o que é ser mulher hoje? E aí você vê isso, né? Todas dizem que é um desafio. Não tem uma mulher que não diz que é um desafio, né? Por mais todas as belezas que a gente tem, por todas as conquistas que a gente tem, é um desafio diário, né? E aí a gente fecha com como é o Brasil do futuro se a gente pensar num país mais bacana para se viver como mulher. E aí todas passam também pela coisa simples, né? De tipo, desde voltar para casa de noite,
sem medo, Sem medo. na rua, né? É. A Regina Casé fala uma frase muito boa, que ela fala, toda vez que eu vou sair da minha casa, depois das 10 da noite, o meu porteiro fala assim, não, Regina, deixa que eu vou com a senhora. Ela fala, ele tem a mesma idade que eu, sabe? Ele é só pelo fato de eu ser mulher. Então tem um lugar de tipo onde a gente não precisa nem que isso seja uma questão, né? Qual é o Brasil do futuro? Sim. Onde isso nem seja uma questão, até realmente onde as leis sejam cumpridas, a gente tenha mais políticas públicas para as mulheres, enfim. É bonito porque tem propostas, sabe, Cissa? As mulheres falando de suas experiências, né, dos seus pontos de vista, de onde elas estão, mas com propostas e principalmente uma esperança. Sabe? E essa vontade, essa vontade de ir à luta mesmo, de continuar na luta, né? Exatamente. Todo mundo. Nenhuma ali vai dar um passo atrás, não. Tá ninguém todo solta mundo, a mão de ninguém ali, exatamente. E aí a Elô fala uma coisa bonita isso, fala assim que o incrível de ser mulher hoje também é entender que as lutas individuais não são nada sem a conquista coletiva, sabe? Claro. Então, foi isso um pouco que ela fez comigo também. Assim, a Elô, ela me puxou. A Elô tem esse espaço estabelecido, uma pensadora, uma escritora que pensa, né, nos deixou em março de 2025, mas é de uma generosidade enorme. Falou, Maria, só você pode fazer essas entrevistas. Maria. E me puxou junto. E eu acho que isso é muito, muito importante. A gente ter essa noção de que a luta é coletiva e que vamos levar, sabe, quem a gente puder, todas as mulheres que a gente puder, né? Agora, Maria, esse livro surge no momento Mulher Viva, adoro o nome, Mulher Viva, surge no momento em que o Brasil ainda lida com números altíssimos de violência contra a mulher, principalmente as pretas, né? Porque a violência doméstica, ela caiu no último ano, violência doméstica contra as mulheres brancas, contra as pretas, disparou. Então, é preciso fazer esse recorte. Nós somos muito diversas, não é o que é ser mulher hoje, parece uma coisa homogênea, não é. A gente tem que olhar, você vê a luta das mulheres indígenas também, há violência nas comunidades indígenas, nos povos originários, né? E eles não conseguem, muitas vezes, chegar nas autoridades. E há barreiras de linguagem, não há dados, né? Não há pesquisas que medem esses números. Então, há muitos desafios, né? Muitos desafios de acordo com o lugar de onde essas mulheres vêm, né? E é muito importante no caso do livro aqui, né? Porque é a palavra junto com a imagem, né? É tão bonito o livro, quero mostrar de novo. É uma obra de arte. É uma obra de arte, com certeza. É uma obra de arte com várias fotos então, tem das assim, mulheres. A escuta que você escutou, tem as histórias das mulheres, olha que lindas, meu Deus do céu, com isso. E tem assim, olha a nossa querida aqui, a chefa. Antônia Pellegrino, Antônia Pellegrino, linda, maravilhosa. E a Antônia nossa teve, né, uma atuação muito importante aí também nas redes, digital, né, para essa comunicação das mulheres. Que coisa esse livro, primeiro assédio. Agora, me fala, por exemplo, da importância de um livro que você tem aqui, a palavra e a imagem também numa luta como essa, né? Porque você olha aí, é de uma beleza essas mulheres, de uma expressão, né? E aí eu faço essas duas perguntas, mas ao mesmo tempo, aí depois a gente passa para a trajetória particular de cada uma. E é bonito ver isso, né? Por exemplo, Marieta Severo fala uma coisa linda que eu perguntei para ela. A mulher enfrentou a ditadura, tá lá, né? Saiu do país. De uma geração que lutou muito mais frontalmente, né? Pelo espaço da mulher. E eu pergunto para ela de que forma que a trajetória dela dialoga com a luta da mulher por espaço. Ela fala, eu consegui fazer a minha trajetória independente ao lado de um homem que tinha um espaço absoluto. Por 30 anos ela foi companheira do Chico Buarque, você imagina isso. E ela conseguir fazer o dela, olhar para ela e se orgulhar. Então tem essas particularidades, né? Assim, da história de cada um. Vamos ver, a gente tem um VTzinho com uns teaserzinhos assim do livro. Vamos lá ver, por favor, roda. Olha, Thaís, que linda. Essa mulher para mim hoje, acho que é inventar todo dia um troço que não existe, que ainda não existiu. Ser alguém que precisa se reinventar. Insistir diariamente, apesar do cansaço. Ser e ter coragem, é viver com medo. Ter consciência de que o sistema é masculino. É sermos eternamente vigilantes e não admitirmos retrocesso naquilo que já conquistamos. Com certeza,
é melhor, mas ainda assim é muito ruim. Lutar todos os dias contra leões das opressões, da desigualdade. É ser um depositário de força mesmo. De força, de paciência. E de ser exatamente o que ela gostaria de ser. Ser mulher no dia de hoje é ser ferramenta e motor de transformação desse mundo. Que maravilha, gente. Que lindo, lindo, lindo. É bonito mesmo. E é isso, tipo, ser mulher hoje é viver com medo, mas ir assim mesmo. Ir assim mesmo, entendeu? exatamente. Continuar. Ir. E entre as mulheres entrevistadas, teve alguma resposta que te emocionou, que você ficou impactada? A gente estava falando de criança, né? A gente que tem filho e tal, toca pra mim, porque é o futuro, né? Sim. Assim, então, e assim, às vezes... Né, tem muitos amigos com filhos e eu vejo na prática uma prática muito distante do discurso das pessoas na hora de criar os filhos. É muito mais fácil dar um celular, é muito mais fácil não questionar as coisas. Eu quero ler meu livro aqui, tá com o celular na criança. E assim, né, a importância de trazer esse debate porque não é na escola, gente, também é na escola, mas começa em casa. Claro. Né? Então, quando Thaís fala, eu me sinto na obrigação de lutar por um mundo melhor e trazer os meus filhos para essa luta, porque eu tenho uma filha mulher, porque eu não quero que ela passe pelas mesmas coisas que ela passou. Então, quando quando projeta esse futuro concreto, que é através da educação, né, Macaé? Que é a chave de tudo. Porque é isso, né? Assim, ferramentas a gente tem e a gente está elaborando políticas públicas e tal. Mas tem que mudar uma cultura, um pensamento. Um pensamento, exatamente. Um pensamento. E os homens precisam se rever, urgente. Isso, né? Então, quando você fala, tenho filho e estou mudando diariamente na minha casa, eu acredito nas micro-revoluções. Eu acordo todo dia achando que eu tenho vontade de mudar o mundo, não sei o quê, mas eu vejo meu pedacinho de mundo é aqui, meu prédio, escola dos meus filhos, os meus filhos, meu microcosmo, né? Com quem eu encontro na rua. Então, quando passa aí essa projeção de futuro através das pessoas, porque eu acredito muito nas pessoas, tem muitas iniciativas legais, importantes acontecendo, né? E você olha para as mulheres, nossa, quanta mulher inspiradora, né? E, então, assim, quando passa pela questão da educação, me emociona muito. A Maria da Penha, para mim, a coisa... eu chorava fazendo a entrevista com ela. E a força, a resiliência dessa mulher e, ao mesmo tempo, a generosidade dela de dizer, cara, a minha luta não acabou, eu continuo. Ela fez um consórcio. O livro, a renda é revertida para o consórcio dela, pelo Instituto Maria da Penha. Fala de novo. A venda do livro... A renda do livro vai para onde, Maria Fortuna? A renda do livro vai para o Instituto Maria da Penha, que tem milhões de ONGs juntas trabalhando contra a violência contra a mulher, em lugares específicos e tal. E aí é isso, né, Cissa? Você vê, por exemplo, a Eliane da Maré também. Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Você vê iniciativas muito inspiradoras e concretas e práticas e geralmente também, né, particulares, subjetivas. Mulheres que estão fazendo a revolução. Que estão no front. Parabéns, Maria. No front, né? Você é incrível. Foi no setor de cultura do Jornal Globo que a sua escuta floresceu, não foi? Porque você entrevistava artistas, pensadores, gente que move o mundo pela arte. O que você procura quando você senta na frente de uma pessoa e você entrevista essa pessoa? O que você procura quando você escuta uma pessoa dessa? Qual é a principal mensagem que aquela pessoa tem para passar para o mundo? Eu vou com um olho bom, tá? Porque muita gente vai com o olho... né? Eu não quero pegar ninguém no pulo como jornalista e tal. Eu quero, de fato, assim... Claro que a gente sempre vai... Qual é o gancho? É um livro que a pessoa está lançando? É uma peça de teatro? É um filme? Mas quem está por trás daquele trabalho, entendeu? E o que me interessa, assim, o que aquela pessoa pensa sobre os assuntos que me atravessam. Os assuntos que eu estou interessada em discutir, porque eu acho que falar, debater é isso, iluminar o mundo. Então, é isso, eu vou atrás da coisa mais... O diamante que aquela pessoa tem para dar, sabe? Eu pesquiso muito, né? Estudo muito. Olha aqui a sua vida também. Eu pesquiso muito, nem estudo sou jornalista, hein, Natália? Aí, vocês me dão um trabalho, garota. Você sabe muito bem o que é isso. Horas e horas. Horas e horas.
você tem que estar pronta Claro, para claro. chegar aqui com esse roteirinho seu, deixar ele de lado e escutar ouvir o que você. a pessoa está dizendo. Porque Escutar. a pessoa pode estar dizendo uma coisa muito mais interessante, que se você... Depois você vai ver a entrevista e fala, gente, como é que eu não ouvi o que ela estava dizendo para perguntar, né, o desdobramento daquilo. Agora, vamos lá do videocast que eu adoro. Conversa vai, conversa vem. O nome já é ótimo. Nasceu como um espaço de troca nas redes, não foi com uma atmosfera quase íntima, de sala de casa, assim. A gente fez junto, lembra? Foi, claro. Você Já foi te em casa. entrevistei. Ai, adorei. Me recebeu com almoço, chiquérrimo. Foi. Incrível. Simplesérrimo. Simplesérrimo. Salmão com uma salada. Eu tava... Desculpa. Falei, Mas não, é porque assim, a gente... Eu quero ser lida, né, Cissa? Claro. Eu quero falar das coisas, mas eu quero alcançar fora da bolha, quero conquistar novos leitores. E a gente sabe como a leitura é uma coisa cada vez mais difícil, assim, nesse país, que a gente precisa Com as brigar. telas todas, então, né? Exato. Então, assim... Olha lá ela. Ai, Milton maravilhoso. Cunha, Milton Cunha, essa maravilhoso entrevista esse daí, foi maravilhoso. incrível. Ele é incrível. É incrível. Ele falou coisas, assim, muito emocionantes. Eu me debulhei ele de chorar. Amo que eu Milton choro. Cunha, eu tô com saudade de você, Milton Cunha. Amo. Maravilhoso. Não, e aí o que acontece? Eu queria mostrar... Gente, amanhã vai sair essa entrevista. Leiam. Então eu comecei a pegar nas minhas redes e fazer por minha conta. 3 teaserzinho. perguntinhas pra pessoa que eu acho, assim, no fim da entrevista, o que rendeu mais rapidinho ali. O que a gente, né... 3 perguntinhas pra pessoa e postar no Instagram. E aí as pessoas ficam com vontade Claro, de ler, é uma chamada, né? Uma exato. chamada, né? E aí, enfim, a gente fez esse Oi Maria, né, no Instagram do jornal. E aí Marcelo Balbi, o meu editor do Segundo Caderno, falou, vamos fazer um videocast ano que vem? Vamos aprofundar? Vamos fazer as entrevistas em vídeo? Daí eu, claro, vamos embora. E aí Letícia Sander, que é outra editora executiva, deu carta branca e botou mó pilha e a gente começou a fazer. Aí a gente começou a levar as pessoas para a redação e aí ter toda a conversa filmada. É diferente, porque quando você mete uma câmera ali, a interação, a coisa muda, tá todo mundo performando. É né? lógico. Tá todo mundo performando. Mas tem sido lindo, porque as pessoas... Eu acabei de fazer Marina Silva, foi uma coisa linda. Teve aqui com a gente também. Exato. E aí ela Maravilhosa. foi com... As pessoas vão com o coração aberto, assim. E isso está sendo Maria. bonito, E vem cá, outra coisa que eu adoro é conversas para iluminar o mundo, gente. Que projeto lindo que você criou para receber pessoas extraordinárias, assim. E foi uma bênção, o padrinho também. O padrinho é Krenak. Ailton Krenak. Baseado no livro dele, não é? Na verdade... Conta a assim, história pra gente. Na verdade, a Alessandra Debs, que é a programadora e uma grande agitadora cultural do Manouche, né? Que é um espaço cultural maravilhoso cultural aqui no Rio. na Gávea. Queria muito, Maria, você precisa... Foi antes do Conversa Vai, Conversa Vem, né? Eu comecei a fazer no Conversa para Iluminar o Mundo com a Alê me pilhando. Você tem que fazer essas entrevistas ao vivo. Porque ela falava justamente isso, Maria, é profundo o que você faz. Você vai lá no fundo. E é porque eu sou um pouco profunda, assim, sabe? Eu opero nesse lugar. E aí, eu sempre queria mais da pessoa. E aí ela falava, ela reconhecia em mim isso também. Falou, você tem que fazer aqui, porque esse espaço é cada vez mais da palavra, falando, né, do Manouche. Falei, então vamos embora. E aí a gente começou a discutir isso, assim, quem que ilumina o nosso mundo? Porque isso, assim, o Krenak é muito amigo do meu pai, perfeito, que tem Foi o primeiro entrevistado, maravilhoso. Primeiro entrevistado. Perfeito. Lá vem uma Perfeito, roupa você tem que vir suja. aqui. Lá vem uma roupa suja maravilhosa com ele, botei na roda. Gente, foi ótimo. Fiz ele pedir desculpa pra minha mãe ao vivo. Assim, Você fez ele pedir desculpa pra tua mãe? Desculpa pelo abandono parental. Adoro ela no Instagram. Maravilhoso. Todo mundo achando, ai, que lindo, vai ser uma entrevista de pai e filha. Creu. E o encontro incrível, uma filha entrevistadora, um pai agitador cultural, ator incrível, e botou as tretas todo dia, né? Tudo na roda. Foi maravilhoso. Foi uma cura. Maria, só você. Foi uma cura. E ele se saiu como? Ele ficou como? Ele não queria dar a entrevista. Ele falou assim, ai, Maria, eu tô mais quietinho. Eu falei, pô, mas tu falou a vida inteira. Na falou minha pra vez, tu vai caramba. dizer que não vai? Aí ele foi, eu falei, ó, vou fazer umas perguntas esquisitas. Você avisou? Avisei assim, Sim. mas ele sabia. Claro, e aí, conhece, eu também né? eu não botei ele num lugar ruim. Claro. Foi legal.
E aí, assim, quando veio o nome pra mim, porque eu ia ler muito nessa coisa, né? A gente tem que entrevistar pessoas que nos inspiram a mudar o mundo. Pessoas que nos transformam, nos inspiram na prática a tentar tirar o mofo do mundo velho, né? E aí, quando veio Conversas para Iluminar o Mundo, eu estava dormindo, acordei com esse nome. E aí liguei pro Krenak, que já é meu amigo, meu querido, ele brinca que é meu padrinho. Agora bateu até lá, eu liguei pro Krenak. O Krenak estava na beira do rio. Falei, Maria, você não sabe, estou aqui. E aí foi lindo. Ele falou, claro, eu te autorizo, eu te abençoo. Final do mundo, né? Ideias para adiar o fim do mundo. E aí, Conversas para Iluminar o Mundo. E aí, enfim, veio o Krenak maravilhoso, e aí ele foi um dos entrevistados também. Né? Em Mato Grosso, Marcelo D2, Lázaro Ramos, Conceição Evaristo, prima de Macaé. Que família essa família. E agora a gente volta no dia 26 de agosto com Lenine. Ai, que maravilha! Que ilumina o mundo total. O sacerdote das orquídeas. Que já tá, inclusive, no Instagram lá. Já tá no Instagram do Manucci e do meu. Vai olhar no Instagram. Tá lá, gente, Instagram. Nossa agenda, graças. Agora, e quem você sonha entrevistar, assim, que você gostaria de ouvir dessa pessoa, de repente? Nossa, Cissa. Quem eu gostaria de entrevistar? Muitas pessoas eu já realizei, né? Assim, mas deixa eu pensar. Ai, não sei, tem que pensar mais um pouco. Depois você fala no final. Depois você pensa e fala no final. Agora, vem cá, tem uma história que é genial. Uma história não, uma realidade genial que essa garota fez. Na pandemia, todos nós apavorados, trancados em casa, sem poder, não preciso falar como é que foi. De repente, apareceu um drone na sua janela. Do nada. Apareceu um drone, assim, que era essa pessoa que mandava um drone na sua casa, na sua janela, para te entrevistar. Gente! Projeto Entrevista na Janela, Natália. Ai, maravilha. Me conta como é que foi fazer essas reportagiões na época da pandemia, uma época tão delicada. Que ideia genial, quero que você me conte, que eu nunca te perguntei isso. Foi maravilhoso. A ideia não foi minha, a ideia é do André Miranda, um editor executivo do jornal. Olha lá, gente, olha que barato. Eu ali na minha casinha. Olha o Zeca Pagodinho, olha lá. Ai, que delícia. Olha que maravilha isso. Eu da minha casa, da varanda, ligava pra pessoa e aí mandava um drone pra janela dela pra captar as imagens e ia entrevistando assim, porque era o jeito que a gente tinha, né? Eu não aguentava mais fazer Zoom. Eu tinha que live, fazer Zoom e aniversário. Olha que maravilha, gente, que depressão, né? E a André veio com essa ideia maravilhosa e a gente só ia mandando o drone para casa das pessoas. Eu lembro que Maitê Proença dizia assim, Maria, eu sou meio desorganizada com esse drone, eu não tô conseguindo pensar, falar ao mesmo tempo com aquele drone. Não, gente, muito incrível. Muito legal, né? Muito legal. Foi o jeito que a gente conseguiu de continuar fazendo entrevista, né? Agora, tem uma coisa legal que você entrevista muita gente que, em geral, evita a imprensa, ou são pessoas extremamente reservadas. Que segredo que você tem para convencer esses convidados para abrir o coração para você? Olha, ser mulher no Brasil. Insistência. Isso aí, garota. Insistência, insistência, um pouco de sedução. Sim, claro, que é uma delícia também, né? Que a gente gosta. Foco, né? Assim, sabe? E também deixando a pessoa à vontade. Né, Maria? Não, eu acho que eu construí, né, isso, um lugar que assim, eu trabalhei, antes de estar no segundo caderno, eu trabalhei 10 anos na coluna do Joaquim Ferreira dos Santos. Sim. Gente boa. Eu cobria eventos. Meu trabalho era a partir das 4 da tarde, eu ia em todos os lançamentos de livro, todas as pré-estreias de filme, festas e tudo. E era esse tempo inteiro, esse olho no olho com as pessoas. As notícias, enfim, era estar na rua olhando para as pessoas e escrevendo crônicas sobre o que eu estava vendo em todos esses lugares. E as pessoas viam também a minha abordagem, assim, né? O que eu conversava, o que eu levava para o papel, o respeito que eu tentava ter também, porque eu sempre me coloco no lugar do outro de verdade, Cissa, assim. Eu gostaria de ter essa parte exposta, eu gostaria que isso fosse colocado assim. O termômetro, a empatia é um termômetro incrível. Porque né? é muito incrível quando você dá uma entrevista para Maria, assim,
Pede pra ela te entrevistar um dia. É, porque tô ela- aqui entrevistei, nunca entrevistei Ela é Natália. incrível, porque assim, é de uma firmeza, ela sabe, porque ela é uma estudiosa incrível, então tem uma firmeza no que ela tá te perguntando, assim, tem essa escuta, essa curiosidade de verdade, assim, e ao mesmo tempo ela é um respeito, tem uma doçura, sabe, assim, que a Maria é uma pessoa muito forte, né? É isso que eu ia falar, porque tem a personalidade dela na entrevista do outro, Mas né? ela O outro a Que partir eu desse sou aquela que olhar. contextualiza e que me coloco também. Eu não consigo. É. Eu não sou. Eu me coloco, eu choro, eu me emociono. Eu boto na parede com amor, né, Cif? Bota sim, meu. Bota na parede com jeitinho. Ai, gente, acabou. Mas amanhã eu volto com mais um programa especial. Beijo! Mua!